que esse aqui é meu nome completo? Vai fazer Jesus Ferreira. Ferreira. O áudio está aberto, a imagem também, então vai conversando aleatório. Som. Bom E aí? dia. Bom dia, esposas. Bom dia. Bom dia a todo mundo. Tá, então, pessoal, a gente tá quase começando The Jet Show, A Good Conversation. Está testando aqui o som e tudo mais. Se você estiver assistindo aí, já está assistindo a live, compartilhe o link, ajude a gente a espalhar uma boa conversação aí pelo mundo, coisas boas. E hoje vai ser um dia muito legal, né, Will? Fantástico. Hoje uma homenagem bacana, né? Nossas primeiras convidadas aí representando as mulheres, as mães. É nóis. Maravilha. A gente pede que os nossos franqueados também, professores, toda a equipe, né, compartilhe também. Os professores enviem para os seus grupos, né, para os seus alunos, alunos VIPs, né, e toda a galera aí que segue a gente. Isso é muito importante. Quanto mais gente estiver assistindo, né, mais nosso alcance aí com a nossa mensagem. É isso aí. E hoje vai ser um papo muito legal, né? Esse mês é um mês especial, né, Will? Mês muito especial, né? Principalmente aqui na Jet, que a gente faz aí uma homenagem do mês inteiro, não só do Dia das Mães, mas do mês inteiro das mães, né? Então tem muita surpresa, muita coisa bacana acontecendo esse mês. Uhum. Sejam bem-vindas. E a Isa, como está se sentindo? Tá pronta? Ah, tô sempre pronta. Gostei. A mulher tem que ser pronta, né? O Will é meio devagarzão, então A você gente tem que nascer pronta, né? Não tem jeito. Mãe, né? Tem que nascer pronta, né? E a Vanessinha, tá pronta? Tô sim, amor. Show de bola. Então é isso aí, pessoal. Vamos esperar para ter o sinal oficial que é live. Amor, conta dessa campanha da aula para os filhos, Sim. presente para as mães. Bacana. Tem que falar mesmo. Vai contando. Eu vou falar na hora que a gente tiver 100%. É surpresa? Tem Acompanha até o tem final. tem surpresa hoje. Surpresa boa. Maravilha. Então é isso aí, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao The Jet Show, A Good Conversation. Seja bem-vindo, Will. Very good morning. E com a gente hoje estão as esposas, a minha esposa, Vanessa Correia, Bom dia, pessoal. a Isabel. Olá, olá. A Isabel, esposa do Will, Vanessa, minha esposa. E a gente decidiu fazer essa live com as esposas. Aliás, essa ideia veio do Will, porque tanto o Will quanto eu, a gente tem esposas empreendedoras que são mães, né? E nada como nesse mês das mães, presentear as mães, né? Eu queria começar essa conversa aqui com uma afirmação que eu acho que é verdade. E aí, Will, você acha que a mulher sempre trabalha mais que o homem? Eu acho. E você? Eu acho que absolutamente sim, né? Tendo em vista tudo que a gente passa, que a gente sempre viu, não há dúvidas, né, de que tem na mulher já esse gene empreendedor, né? Então, totalmente, tem tudo a ver. O empreendedorismo e as mães, principalmente, acho que tem tudo a ver, tudo alinhado, né? Inclusive, quando a gente fala de empresas, por exemplo, a gente fala assim, olha, a taxa de mortalidade é X e tal. Ou seja, se não houver o cuidado de uma mãe, por exemplo, em cima de uma empresa, de qualquer empreendimento, o empreendimento vai morrer. Então, a gente percebe que até nas empresas tem esse termo, né, de mortalidade, taxa de mortalidade, de cuidado e tal. E ninguém melhor do que a mãe, né, para representar isso. Porque se ela não tiver cuidado dos filhos, da família em si, né, realmente a nossa sociedade está realmente acabada. É isso aí. E aí, eu chamo a minha esposa de Vanessinha. Aliás, hoje estou usando a camiseta do nosso casamento aqui, em homenagem. Show. E aí, Vanessinha, meu amor, fala um pouquinho do que é que você faz, como você empreende, qual que é o seu empreendimento para o pessoal conhecer um pouco do seu trabalho. Eu queria antes só acrescentar o que você perguntou para o Will, amor. Eu acho que hoje, mais do que nunca, as mulheres empreendem, né? Além de empreender, ela tem essa cobrança. Então, assim, da própria sociedade. A gente abre o Instagram. As mulheres, elas estão trabalhando, elas estão produzindo conteúdo e moda, conteúdo na psicologia, né, Isa? A gente vê várias influencers nessa área e em todas as outras áreas. Então, as mulheres estão em casa com o marido,
cuidando dos filhos e empreendendo, daí você olha tudo aquilo e você fala, nossa, eu também preciso fazer. Ai, meu Deus do céu, e agora? Então a gente está cada vez mais, eu acho que mais do que antes ainda, porque antes até era mais fácil. Nossas avós, elas ficavam em casa, cuidando Isso da casa mesmo. e dos filhos. Hoje não, a gente cuida da casa, dos filhos, disso, daquilo, da empresa e fica, né, pensando em mil coisas e fazendo mil coisas. Então eu acho que hoje mais do que antes as mulheres trabalham até mais do que trabalhavam antes. Isso E é aí, Isa, verdade. procede? Só a questão de você ser mãe, né? E você já automaticamente já vai ser dona de casa, né? E você já está empreendendo, né? Sim. Você já está empreendendo, essa questão de você ser mãe já é o empreendedorismo já que você está fazendo ali. Né? Cuidar dos filhos. E muitas uma coisas, missão, né? Hoje em dia a gente faz malabarismo, né? A gente faz muitas coisas. Então não é só ser mãe, né? Eu acho que é engraçado, né? Porque eu acho que todos os homens casados vão confirmar, né, que realmente hoje, mais do que nunca, o casamento é um combinado de compartilhamento de tarefas, né? Eu acho que tanto o homem também teve que se adaptar em várias coisas, né? Com certeza. Né? Porque hoje nós também, né? Eu como pai, por exemplo, lá em casa, eu que cuido da comida para nossa filha e tal. Mas, assim, nada compara a quantidade de coisas que uma mulher tem que fazer. Eu lembro que, por exemplo, quando a Glorinha era pequenininha, quem levantava de madrugada, né, para dar mamar era a Vanessa. Eu lembro que teve noites dela levantar 7, 8 vezes durante a noite, até mais vezes. E ainda tinha o dia a seguir, né? Ainda tinha que trabalhar durante o dia. Eu, por exemplo, quando nasceu nosso primeiro filho, né, o Nicolas, ele não dormia, até 1 ano de idade ele não dormia. E aí eu ficava a noite inteira acordada praticamente, porque tinha que cuidar dele. E o Will tinha que trabalhar no outro dia, era muito puxado para ele. E eu passava a noite acordada e depois de manhã tinha que levantar e ir para a faculdade, que na época eu fazia faculdade, né? Eu tive os 2 filhos durante o curso de psicologia. Uau! Então foi um desafio muito grande para mim. Mãe e esposa. Na época eu ainda vendia, né? Vendia tricô. Né? A gente morava em São Paulo, eu vendia tricô daqui de Monte Sião. Uau. Então, colocava ele no carro, ele não gostava muito de andar de carro, ele chorava. Mesmo assim, ele ia embora. Que bacana, vamos embora. né? Bola pra frente, ia embora. Então é assim, é um desafio, né? Ô, Isa, muito mas você grande. não acha, por exemplo, quando eu penso na minha avó, a minha avó Maria, né? Eu tenho 2 vós, né? Mas a que eu tive mais contato foi minha avó Maria. A avó Geralda, ela faleceu, era moleque, né? Mas obviamente amava ela também grandiosamente. Mas a avó Maria foi a avó que eu tive mais contato, né? Morreu faz alguns anos. E eu lembro assim, vó Maria levantava às 5 horas da manhã para fazer o café, né? Então assim, já era predominante o poder de influência que ela tinha ali perante toda a família, assim. Era governanta, né? Ela governava, a governadora mesmo, ela governava todo o projeto da família em todos os sentidos. No entanto que todo final de semana era na casa da avó Maria, né? Assim, apesar dela ser casada com o vô Silvério, a gente falava, vamos na casa, da avó Maria. Assim. Então, assim, a figura da mulher na vida do homem sempre foi muito forte, né? Eu acho que talvez agora em mídia social, né, tem mostrado, né, mais isso. Mas, assim, na minha casa, por exemplo, sempre quem mandou foram as mulheres. Assim, na sua casa também, Will? Também. Eu creio que, sim, nós homens temos a tendência a imaginar que a gente está, às vezes, em controle de uma situação ou outra em casa. Mas, na verdade, né, a nossa sociedade é extremamente matriarcal, né, se a gente observar pelo ponto de vista de responsabilidades, né? O homem acha que ele está levando talvez o dinheiro para casa, pagando as contas e tal, mas quem está por trás, gerenciando tudo, a alimentação, os vestimentos, os calçados das crianças, quem decide, né, se bobear até as cuecas, né, dos homens, quem compra são as mulheres, elas decidem tudo. Na verdade, eu brinco, né? Eu brinco que a gente finge que vocês mandam. Exatamente, No fundo, a gente percebe que a influência é totalmente... Mas é uma brincadeira, mas feminina. no fundo, né? Tem um fundo de verdade aí. Então, Eu acho que o legal disso também é que, assim, né, eu acho que a gente vai crescendo e vai amadurecendo, né, em relação ao casamento. Eu e a Vanessa, a gente está indo para o 7º ano juntos. Eu lembro quando a gente começou. E uma crença limitante que eu aprendi essa semana, né, é que, assim, que casal não pode ter atrito,
né? Isso aí, eu achava que a gente não podia ter atrito, que não podia brigar e tudo mais. E eu assisti uma pregação de um pastor que falou, cara, isso é totalmente errado. É nesses momentos de fricção, de atrito, de conversa, que vocês chegam, que o casal, né, a gente chega em um solo comum. Então a gente tem a tendência de achar porque a gente está discutindo, porque não tem a mesma opinião sobre certas coisas, isso está prejudicando o casamento. Pelo contrário. Principalmente na educação dos filhos, né? Sim. Vocês que têm ainda, né? Uma bebezinha. A Glorinha pequenininha ainda, né? Realmente tem que ter diálogo. Se não tiver diálogo ali, né? Nem que tenha atrito, não tem problema. O importante é chegar em um acordo, né? Sim. Isso é mais importante, chegar no acordo. Muita gente diz que casamento não é o quanto de paixão que você demonstra, o quanto de amor que você demonstra, mas o quanto de tolerância você tem, né? É uma questão de tolerância, no sentido de amor mesmo, mas no sentido de respeitar os gostos, as preferências, as ideias, né? Então, o que determina a longevidade de um casamento é o nível de tolerância. Então, nesse mês das mães aqui, tenho uma pergunta para você. Você sempre fala assim das suas avós, das suas tias, né? Isso é muito forte na sua família, né? Conta um pouquinho a história para a gente de tudo isso aí. Tinha, né? Ela faleceu, a minha bisavó Maria, então ela tinha 13 filhos. Uau. E aí, é uma família enorme. E dos filhos é meu avô, né, que é o mais velho, o primogênito, o pai do meu pai. E aí, então, assim, essa família sempre foi muito unida porque minha avó morou aqui em Monte Sião. Então, os 13 filhos vinham e os filhos dos filhos vinham. O meu pai tinha 50 primos. Você imagina ficar 50 primos brincando? Que delícia. Né? Um cuida do outro. No Covid não iam deixar, né? Era muito legal, ele conta, né? E aí, então, pra gente também, na nossa infância, a gente... os filhos dos primos, né? Então, os primos de segundo grau, né? Sim. Que tem países que o pessoal nem usa isso, né, amor? Você me contou alguma coisa assim. Aqui a gente tem esse negócio, principalmente no interior. Ela é minha prima de segundo grau, tipo, ela é longe. Sim. Mas como minha avó morava aqui, então era uma coisa bem unida, muito legal. Eu tenho ótimas recordações sobre isso. E a minha bisa, ela era, nossa, muito, muito top, assim. Ela cozinhava, ia os netos e tal, é bem legal. E a minha avó Romilda, que é a esposa do meu avô, pai do meu pai, a mãe do meu pai, também era empreendedora desde sempre. Ela morava no Paraná, daí ela vinha para São Paulo e comprava roupa e vendia roupa. Essa questão de joia, de se arrumar e tal, que eu gosto, sempre gostei muito desde sempre, desde pequena, vem dela, que ela era que legal. assim. Olha, a avó impactou a vida dela. Tá na veia. Sim, legal. Eu tenho as recordações dela, assim, sempre usando brinco, sempre usando joia. E a minha avó, mãe da minha mãe, ela tinha uma pensão, né, em Itajubá. Então, ela dava pensão para Pensão estudantil? Estudantes, Estudantil. estudantes, Tem até algumas pessoas daqui de Monte Sião que... Moraram na pensão. Não moraram, acho que eles comiam, não lembro exatamente como é, mas minha mãe conta. Então, ela também era essa dona de casa super top, assim, que cozinhava. E aí ela... E era lavava empreendedora roupa também. pra fora, Ela tinha uma assim. pensão, né? Ela era empreendedora também, né? empreendedora. E ela foi o meu tio, que é médico. E fazendo isso, dando pensão, fazendo comida, né? E lavando roupa. E é muito bacana, né? Tudo isso. Tá na veia, então. Sim. Uma empreendedora na família já. Acredito que sim. Bacana. Ô, Isa, e como que é na sua família, assim? Teve vó? Eu sei que, assim, da parte da família do Will... A mãe do Will é uma mãe extremamente forte, guerreira, tá sempre para cima e para baixo na rua, não para, né? Eu não tive contato com a sua mãe, né? Então, a minha família é muito grande também. Okay. Meu avô teve 15 filhos. Nossa. Meu avô Irmantino, né? Hoje em dia ele fala teve, de ter né, teve minha dois avó, filhos, que faleceu muito jovem, né? E depois ele casou com uma outra esposa, que é a minha avó de hoje, que eu considero pra caramba, considero muito mesmo. E, inclusive, a gente falava essa coisa, você falou de casa de avó, né? A gente não falava, vamos dormir na casa do meu avô, vamos dormir na casa da avó, né? Sempre essa da avó. coisa de mãe, né? E ela era muito, assim, legal comigo, ela fazia as minhas roupas. Olha que ela legal. falava assim, lava a louça pra mim que eu vou fazer uma saia pra você. Né? Minha avó fazia minhas roupas também. Limpa a casa que eu vou fazer um conjunto aí pra você. Naquela época a gente usava muito roupas feitas, né? É verdade. Então, assim... sob encomenda, né? Sim. E aí era muito legal isso. E o meu avô, ele faleceu aos 94 anos. Então, assim, ele foi bem presente viveu bem. assim, nas nossas vidas, né? Viveu Muito, bem, né? Viveu bastante. E a gente sempre teve bastante contato com ele. Do lado do meu pai, eu não tive muito contato. Meu avô era mais distante, a gente morava no Paraná, né?
Depois a gente veio embora para o interior de São Paulo e depois para Minas. E aí a gente deixou de ter esse contato com meu avô e com a minha avó, né? Mas assim, toda vez que eu ia em Curitiba, que ela morava em Curitiba, né? Meu avô faleceu primeiro, depois a minha avó. E aí eu tive mais contato com essa minha avó. E aí ela sempre muito acolhedora, acolhia muito. E ela também teve 11 filhos. Olha só. Pessoal, só para quem está assistindo agora a gente, a Isa, ela é psicóloga. Fala um pouquinho da sua formação, Isa. Então, eu me formei em São Paulo em 2008, né? Fiz 6 anos de faculdade, semi-integral. Uau. Foi bem assim, bem desafiante, né, para mim, porque como eu tive os 2 filhos durante o curso, né? Então O pai ajudava? Ajudava, trocava fralda, né? Fazia muitas coisas aí, né? E Eu só não levantava pra colaborar à noite. aí, mas à Eu noite só- ele não levantava nada. Eu não levantava à noite para dar mamar para os filhos, porque na época eu não tinha seios. Então, Hoje você já tem. E eu tive um filho, para quem não sabe, né? Tive um filho seguido do outro, né? Eu tive o Nicolas em um ano, no outro ano já tive o Thomas, né? Legal. Então, assim, esse aí foi um outro desafio, né? Eu Uau. falei, quando eu terminar o curso, eu vou, né? A gente vai ter outro filho. E aí Durante escapou, o né? processo. Aí, quando eu estava com 5 meses que eu tinha tido o Nicolas, eu fiquei grávida, né? E nós ficamos grávidos. Exato. E daí... A gente fala isso também, tive eu e o- a Vanessa estamos grávidos, assim. Aí Acho tivemos o bonitinho, legal. Thomas. Porque não dá pra fazer A gente sozinho, quer né? engravidar, Não. Que fala, né? Vanessa não é Maria e não é mãe de Jesus, né? Então não tem jeito. Então, e por sorte, o empreendimento. Thomas dormia a noite inteira, né? Que não foi o caso. Né? Eu comecei a descansar um pouquinho, porque acabou aquela questão do Nicolas não dormir. Ele começou a dormir, quando fez 1 aninho, ele começou a dormir à noite. E o Thomas dormia a noite inteira. Então, eu tive um pouquinho de descanso ali. Depois foram outros desafios, né? De Sim. cuidar dos 2 pequenininhos, né? Uau. Porque os 2 usavam fralda. na época. Meninos, né? 2 meninos usavam fralda. Espiruleto. Fralda por né? 1 ano, usaram fralda Essa os palavra, 2. amor, não é? Eu brincava que eles eram quase gêmeos, né? Praticamente gêmeos. Eles parecem mesmo. Amor, fala. E depois veio a Zairinha, conta da a Zairinha. Zairinha. Também. a São 3 Zaira- empreendimentos. A Zaira veio depois de 6 anos. Depois de 6 anos aí veio a Zaira. Como né? fala? Como fala quando vem um filho depois de bastante tempo? Raspa do tacho. O pessoal fala que é raspa do tacho. Essa coisa de Ela Minas Gerais, veio né? A Raspinha raspa do do tacho. belezinha. Raspinha do tacho. E ela é demais. Ela Tá é. brincando com a Glorinha agora. Tá. E você, Vanessa, fala um pouquinho, amor, do seu empreendimento, o que você faz? Eu comecei a faculdade com 25 anos, comecei tarde, mas aí eu realmente acho que eu fiz o que eu queria, né? Eu via muita gente, muitas amigas, até parente, começar uma faculdade, parava. Tenho uma amiga que começou 3 faculdades, parou. Então, eu fiz um curso de administração, gostei muito. Eu trabalhava com meu pai na loja da TIM. E aí, através daquele curso, eu falei, não, vou fazer administração. Gostei e tal. E fiz administração. E no primeiro ano de faculdade, eu comecei a vender joia para ajudar a pagar o curso também, porque só tinha mulher. E eu usava muita semi-joia e tal. E as meninas, nossa, que lindo, de onde que é? Ai, que bonito, de onde você comprou? E eu ficava indicando a pessoa que eu comprei. Só que aí eu comecei a fazer umas coisinhas de tipo de corinho, sabe? Que a gente faz com alicatinho, de miçanga e tal. Comecei a vender e deu certo, vendia tudo, levava para a faculdade, vendia tudo. E aí eu lembro que foi com R$1.000, 3 vezes de 333, 3 cheques, que eu fiz o meu primeiro mostruarinho, assim. Que não era nem maleta, era um pano, lembra? Ah, sim, O pessoal aquele vendia paninho no enrolava pano, assim, né? O paninho. E aí Aham. eu levei na faculdade, vendi com aquele dinheiro, fui, comprei mais. E foi indo aumentando. E agora esse ano vai fazer 10 anos já que eu vendo joia. Então eu fiquei durante 5 anos tendo um trabalho e vendendo joia como um extra. Aí formei, né, administração. E aí, depois de 5 anos só vendendo joia, eu trabalhava no banco e eu resolvi... Amor, baixa um pouquinho seu microfone, só um pouquinho, para o pessoal te Aqui, ver. tá legal agora? Tá bom o som? Baixa ele mais, baixa ele. Mais Baixar. um pouco assim? É. É isso? Tá legal? Tá. E aí depois eu trabalhava no banco e eu sei que até o contador do banco, ele falava, Vanessa, mas você tem que sair, pedir a conta e só vender joia, você não tá vendo. Ele fazia conta assim pra mim, ó. Ele era contador, né? A gente almoçava junto, todo mundo.
Aí ele fazia conta, olha, se você fizer tanto assim, assim, assim. Aí eu sei que em um dia eu tinha o salário do banco no meu bolso. Não era tudo lucro, não era, mas aquele dinheiro estava na minha carteira de coisas assim que eu tinha recebido e vendido. É claro que eu tinha as contas para pagar. Daí aquilo virou uma chave. Falei, nossa, realmente, olha só, eu trabalho o mês inteiro e eu não estou satisfeita, porque cuidar do dinheiro dos outros é um desafio, assim, é bem puxado. A gente faz faculdade de administração, eu vou falar. A gente pensa assim, vou ficar trabalhando atrás do computador no ar-condicionado, que delícia. Só que não, é uma ilusão, porque não é bem tenso, assim, trabalhar em banco. Bom, pelo menos eu vi que não era o que eu queria empreender. E aí eu saí, fiquei 1 ano vendendo joia. Aí eu fiz a FENAT, ficava vendendo na rua, ia nas malharias, ia nas lojas, participava de feira, eventos que tinha aqui uma audição de moda e tal, desfiles, e foi assim, abrindo as portas. E os contatos também que eu tive no banco também foi bem legal, porque como eu fiquei estudando em Ouro Fino, eu morei um tempo em Ouro Fino, então eu acabei perdendo contato com o pessoal daqui, daí eu voltei e o banco me ajudou também a reatar esses contatos. E aí foi um sucesso, foi muito bom, consegui guardar um dinheiro, fiquei feliz. E aí surgiu a oportunidade de abrir um showroom junto com uma amiga minha, que ela tinha um salão. Ela abriu um salão embaixo, abriu o showroom de joias em cima. A ideia inicial era vender na rua e só ter o showroom ali para ficar arrumadinho e atender uma pessoa ou outra. Mas aí eu sou bem perfeccionista e eu queria tudo lindo, perfeito, câmera de segurança e blá, 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 um monte de coisa, tudo certinho. Então, os custos daquele showroom eram os custos de uma loja. Aí eu falei, eu estou aqui, nesse lugar que tem que entrar no salão, subir a escada, e eu tenho os custos de uma loja, eu acho que é mais interessante eu ir para a beira da rua. E aí surgiu a oportunidade de um ponto na beira da rua, foi aí que eu mudei para uma loja que era do lado da loja do meu pai, na Rua do Mercado, perto da rodoviária, que foi a primeira loja mesmo. E ali eu fiquei 1 ano e meio, e eu também queria reformar, não estava satisfeita com aquele foco, daquele jeito, eu queria pôr gesso, queria pôr iluminação, queria trocar os móveis. Aí eu fiz o orçamento, o valor que eu ia gastar ali. Eu no salão, conversando com a minha amiga, com a Pi, ela fazendo meu cabelo, falou, mas amiga, o que você vai gastar ali? Por que você não vai para um ponto que já está pronto? E nananã. Vai naquela loja, assim, naquele lugar. Eu falei, nossa, é verdade, será? Ai, não. E fiquei naquilo. Aí, a hora que eu estava terminando de fazer o cabelo, peguei o celular, mandei mensagem para a moça dona do ponto. Aí, na hora, Vanessa, não, é seu. Daí eu falei, o que eu preciso para o contrato, fiador? Não precisa de nada. Eu falei, nossa, é de Deus, é para ser. E aí foi assim, muito de Deus. Assim, foi dando tudo certo e mudei para esse ponto maior. O aluguel era 3 vezes maior, mas eu comecei a vender 3 vezes mais por conta daquele ponto melhor. E agora, no final de novembro do ano passado, que foi um ano de pandemia também, a gente apareceu um ponto melhor ainda, que é na rua principal da cidade, que é a rua ali onde estavam os guarda-chuvas, né, a Tancredo Neves, do lado do Itaú. E a gente mudou agora no final de novembro do ano passado para essa loja. Melhor rua da cidade. Melhor rua da cidade. Então, assim, já foram 4 pontos ao total, né? Até chegar. Esse é o caminho do empreendedor, né? Sempre melhorando. Eu vejo isso, que é devagar. Eu não sei se, de repente, eu posso estar enganada, com alguém acontece do dia para a noite, de repente abrir um super negócio. Eu acredito que não. Eu acho que essa questão do passo a passo e em cada degrau que você vai subindo, você vai aprendendo. Teve as dificuldades com tudo isso, né? Eu estou contando a vitória, mas eu não estou contando aqui as dificuldades. Teve muito mais dificuldades, muito né? mais Sim. dificuldades. Mas por trás de tudo sempre teve o seu interesse, né, de buscar as a coisas. determinação. A determinação. Isso é uma coisa muito questão, importante. Eu sou sonhadora, sou criativa, eu não me contento assim com ficar aqui, tá bom, esse negócio. Tem muita gente que às vezes é assim, não, tá bom, tá legal, tudo bem. Não, eu sempre quero mais, eu sempre fico inventando coisa. A mente não para. Eu acho que essa é a mente do empreendedor, né? É uma mente que não descansa. E sempre em movimento, né? Isso que é importante. Às vezes as pessoas falam assim, olha, isso não acontece na minha vida, eu tenho dificuldades para isso, para aquilo. Mas se ela não estiver em movimento, as oportunidades não aparecem, né? Ela não enxerga as E oportunidades. tem que começar e tem que arriscar. verdade. Eu acho assim, se eu não tivesse arriscado, eu vou ficar aqui, CLT, banco, férias, tudo certinho. Mas hoje eu tenho muito mais do que a CLT. Eu tenho... Né? Não é bem assim, férias quando quiser, mas assim, quando você dá mais liberdade, seu negócio, você tem mais liberdade, claro. com certeza. Tem Eu acredito que seja uma tem mais questão de dor de perfil, cabeça, né? mas É um tem perfil. O seu perfil. Tem quem gosta de trabalhar na CLT, Empresas, né? sim. Que gosta de estar ali atrás do balcão Com ou atrás de num lugar assim parado ali, né? Mas não é o seu perfil, né? Não é um Eu acho que perfil, não é o exatamente. meu também. Eu adoro
a psicologia, eu adoro atender, minha Sua paixão. paixão. Mas eu gosto também dessa questão de empreender, e eu tenho algumas coisas que eu faço, né? Até vendo semijoias também, né? Desde Sim, sempre, né? Com a gente visitas e sempre tal. troca ideia. E faço também, tem a nossa casa que a gente aluga, né? E eu alugo a chácara também. Então, tem várias coisas que eu faço que é uma coisa de empreender também, né? Da E eu mente adoro criativa, isso, né, Isa? A gente consegue parar. É muito bom. Isso é muito gostoso. legal. Eu tenho uma pergunta para vocês duas, que eu acho que é uma pergunta bem coerente, bem bacana. Existe todo um movimento no mundo da mulher independente, né? Mulher independente, você não precisa de um homem para ser feliz, você não precisa de família, você é suficiente, né? Mulher empoderada. Eu queria ouvir de vocês quem é a mulher empoderada ou autossuficiente antes do casamento e quem é a mulher hoje, mãe empoderada, quais são as mudanças e o que isso veio atribuir para a vida de vocês. Na verdade, meus sentimentos assim antes de casar, antes de ter família, já eram sentimentos de que eu queria ter uma família. Então não tinha outro sentimento, Sempre sabe? foi esse. A gente, acho que na nossa cultura, né? Que a gente veio de lá de mãe, pai, filhos. Eu tenho 5 irmãos e uma irmã, então nós somos em 7. Então essa coisa de querer ter família e ter filhos sempre esteve presente assim na minha vida, né? Nos meus pensamentos, né? Quando a gente casou, né? Ali passou ali acho que uns 2, 3 anos. Aí o Williams perguntou para mim assim: "Você quer ter filhos?" Aí eu falei assim, com certeza, né? Com certeza. E eu não quero só um. Na verdade, eu sempre tive isso assim na minha mente, assim, Bacana, né? Não ter um filho só, ter mais que um, né? Eu falava assim para ele: se for para ter um, eu acho que é melhor não ter nenhum, porque eu tenho irmãos e eu adoro isso, né? É tão gostoso ter irmãos, Sim, né? é muito bom. A gente aprende muito, né? A gente tem muitas coisas que não são iguais, né? Tem muitas coisas, mas tem muitas coisas em comum também, então era muito, muito bom. Essa coisa da mulher sozinha, empoderada, acontece, mas é muito também. É outra questão que é perfil também, né? Se a pessoa se sente bem, ela é a pessoa mais retraída lá, que não quer casar e não quer ter Tem filhos. gente que não quer casar, tudo né? bem, né? Tudo bem também, né? Mas na minha cultura, na minha percepção, sempre foi: eu quero casar, quero ter filhos, né? Quero ter uma família, que é muito legal isso. Né? Você perguntou aquela hora de mãe, né? Eu não falei da minha mãe e do meu pai, né? Então, minha mãe e meu pai é essa pessoa, né? Que tem essa cultura aí de família. Casar, ter filhos também, né? E eles sempre foram muito de ensinar também os meus irmãos, né? Você tem sempre quantos irmãos ensinaram. mesmo, Isa? 5 irmãos e uma irmã eu tenho. Então somos em 7. Quantos estão no Brasil? No Brasil estamos em 3. E o resto está Tá na Bélgica e em Portugal. em Portugal. Legal, bacana. E você, Vanessinha? Eu é totalmente contrária da Isa. Eu nunca quis casar e nunca quis ter filha. É mesmo? Sério? Fala, Kate. Sério. Mas as coisas... Pega essa As chave. coisas mudam, Pega essa né? chave. A vida muda e Deus tem planos muito maiores e melhores para nossas vidas, eu acredito assim. Não sei dizer exatamente por que nem quando, mas eu tive algumas questões que aconteceram na minha infância, alguns traumas. Inclusive algo que tem uma coisa muito forte, que eu recebi uma cura tem uma semana, né, amor? Contei pro meu marido algo que aconteceu comigo na infância, que eu acho que isso acabou me trazendo um bloqueio para essa questão do casamento, para essa questão de homem, assim. Mas, graças a Deus, Deus me curou. Então, eu acredito que nesse processo de cura, né, ao longo da vida, depois da minha conversão, eu passei um tempo solteira, passei um tempo namorando, depois solteira de novo, conheci o Rodrigo. Eu tinha 28 anos e a gente se apaixonou e a gente casou. Mas eu vi assim que ele tinha muito jeito com criança, eu não tinha. Eu não gostava muito de criança, de não gostar mesmo, de tipo assim, nossa, sai Não ter nem daqui. um pouco de paciência, né? Não. Aí a minha sobrinha nasceu, a Luísa, filha da minha irmã, que eu sou apaixonada, alucinada por ela, né, amor? Sim. E aí eu acho que daí começou a despertar uma coisa assim. Porque quando a Cecília e a Laura nasceram, eu era muito jovem, eu era imatura, eu estava numa fase da minha vida que eu queria outras coisas, eu nem ligava. E era aquela fase de não gostar de criança. Eu amava elas, mas eu não tinha aquela coisa de vir aqui, pegar no colo e brincar. Eu não sabia nem como brincar com uma criança. E aí, depois que a gente casou, a gente já estava
sei lá, um ano e meio casada, e o Rodrigo falava que ele queria ser pai, queria ter filho, e eu não queria, e eu achava aquilo estranho, eu falava, nossa, o que acontece comigo e tal. Aí, até que depois a minha sobrinha me despertou, assim, um certo interessezinho, assim, de talvez, quem sabe. Mas aí eu sei que teve um dia, assim, que eu estava na igreja, e aí estava na hora do louvor, estava com o olho fechado, adorando a Deus e tal. Aí eu ouvi uma criança, daí eu olhei para baixo, assim, tinham 2 crianças. Eu falei, nossa, olha o tamanho da igreja. Essa criança vai ficar aqui do meu lado. Ah, tem a dó, não sei o quê. Daí na hora eu falei, Senhor, como assim? Eu tenho que amar meu próximo, essa criança é meu próximo. Meu marido quer ter filho, eu não quero ter filho, mas por que está acontecendo comigo? Qual que é o problema? Foi esse dia que eu percebi que tinha alguma coisa que eu queria entender o porquê que eu não queria ser mãe. Mas assim, e que eu queria que isso fosse mudado. Por que Deus me deu um marido que quer ser pai e eu não quero ser mãe, né? E aí eu pedi para uma amiga me ajudar em oração, a minha melhor amiga, a Raquel, que eu perdi ela no ano passado. E aí pedi para a esposa do pastor, que é a Edna, muito amiga minha também, ela me ajudou em oração. E aí a gente começou essa campanha de oração. E foi numa viagem, né, amor, que a gente foi viajar e a gente sempre vai na casa de uma família que eles são amigos do Rodrigo e ela tem agora 12 filhos, né? Então a gente chegava lá e aquela 12, olha lá, Kate, pega essa ficha aí. Essa é dos Estados Unidos? Dos Estados Unidos. E aí é uma escadinha, né? E aí você chega lá, aquela criancinha daquele tamanho, tipo do tamanho da Glória, chega da roça, pega o cabide, põe o casaco, pendura, né? Aí vem o outro, pega o copo, o outro pega o suco, sabe? Um ajudando o outro, todo mundo fazendo um pouco de tudo. Colaborativo, né? Uma coisa linda, assim. Só de entrar lá naquela casa, já sou ministrada, assim. Já sente a presença de Deus. Fala, uau, é possível. Aí todo mundo feliz, e cada um toca um instrumento. Aí eu entrava lá e falava, nossa, é possível ser feliz e ter filho. Olha, porque eu achava que ter filho ia me atrapalhar. Eu não ia conseguir a minha vidinha de tipo, ir na academia, fazer minhas coisas, sair com minhas amigas. Eu achava que ia ser um empecilho. É o que eu sempre pensei. Hoje eu vejo que não, eu incluo a Glória em tudo. Até participar da live, ontem ela participou lá na loja. E é uma benção, é maravilhoso. Mas enfim, aí eu entrava naquela casa e eu era ministrada só de estar ali. E aí, a parteira da Amber, né, amor? A gente conversando, eu sempre quis ter parto normal. Aí o Rodrigo ligou para ela, a gente se encontrou 2 dias depois, no dia seguinte. E assim, aquela neve, você não conseguia ver nada na frente, né, amor? E aí eu pensava assim, nossa, por que tem que ir lá? Meu Deus do céu, a gente não vai engravidar agora. Era dezembro do 2º ano de casado, se eu não me engano. E assim, foi um desafio chegar até aquela cidade vizinha onde a gente ia encontrar a parteira. Lá no Maine, no meio da neve, no meio tempestade. Da neve, tava menos 20 e uma nevasca. Você não enxergava a estrada, né, amor? Não enxergava a estrada. Vocês foram atrás da parteira. A gente marcou um encontro com ela num café, né, amor? No dia seguinte, uma coisa assim. E aí, só que assim, nossos dias ali, a gente já ia embora daqui 2, 3 dias. Contadinhos, né? Daí a gente eu pensava, viaja, né? Por quê? Aí teve que acordar mais cedo, ir lá, e assim, pra mim, eu não queria. Mas aí, a partir do momento que eu cheguei lá, ela começou a falar. Aí ela falava sobre a criação, né? E ela contava, assim, do Criador, a criação, e ela explicava, assim, dos 7 dias, né? Que Deus fez o céu e a terra. Daí ela falava o dia que Deus fez o mar e falava da importância da gente comer o peixe, e o dia que Deus fez a terra, a importância da gente pisar na grama e sentir a terra. Aí ela foi falando aquilo e aquilo foi virando umas chaves. O que mais que ela falou, amor? Ela basicamente pegou os 7 dias da criação e colocou a importância dos dias da criação na gravidez. Na mulher. O que ela teria que viver. Que a mulher gera vida, né? Dizendo que a gravidez era um processo natural. Um momento mágico. Né, realmente divino. Um dom de Deus, é um momento divino na vida da mulher, e ela mostrava, olha, por que a gente deve comer esses alimentos? Então ela atrelou tudo aquilo ao início de Gênesis ali. E assim, a gente teve uma conversa de quase 3 horas. E assim, e aquilo impactou. Deliciosa aquela conversa. Eu queria ouvir mais. Sensacional. E você lembra o nome dela, amor? Eu acho que eu esqueci. Eu não vou me lembrar agora. A gente falou muito com ela, né? Durante o ano, mas assim, essa é uma vó, enfermeira, parteira.
Então, ela já tinha feito quase 300 partos na vida dela, né? O ministério dela era ser parteira. Ela cobrava um valor irrisório, assim, para fazer os partos, porque ela gostava de ajudar as mulheres. E esse era o ministério dela. No entanto, que durante 7 meses da gravidez, a gente ligava para ela todos os meses, né, amor? Ela acompanhou. Para ela ir acompanhando tudo. Ela era doula, né? A gente chama de doula. Doula, né? Não sei como chama nos Estados Unidos. mas aqui midwife. no- Midwife. Midwife. Meia isso. esposa, assim, midwife. E aí, daí ela falava no 7º dia, do descanso e tudo isso, tanto para você engravidar como na gravidez. E aí, eu acho que aquele dia, assim, também foi uma chave que virou. E eu voltei daquela viagem querendo ter 4 filhos. Uau! Eu nem Sério? percebi, assim, eu não percebi. Hoje eu olho e percebo Oxe. que foi assim. Mas eu voltei, assim, falei, nossa. Então, foi um processo, né? Foram coisas que aconteceram, a oração, lá na casa da Amber, ver aquelas crianças, né? Todas as vezes que a gente vai lá viaja e vai até lá visitar eles e é tudo lindo, perfeito. funcional. Funcional, crianças Funciona. felizes, educadíssimas. Criança que respeita o outro, que não interrompe o adulto quando está conversando. Todo mundo ali toca piano, violino. Obviamente, lindo de ver. tem muito trabalho de pai e mãe ali. Sim, Tem uns deve- tapinha na deve- bunda deve também ter para muitos poder. conflitos, né, tem, deles, para mas chegar é nisso. normal. Né? É normal. Mas eu acho que o que acontece ali, assim, talvez o mais complicado, a Amber falou isso pra gente, foram os 3 primeiros. Que depois os outros, eles foram ajuda o copiando outro, o né? comportamento das outras crianças. Então, criança copia, né? Você Sim, tá com sim. os primos que O grita, exemplo. você vira um primo, É. você vira uma criança que grita. É verdade. É isso mesmo. Cuidado com os primos que gritam aí, ó. Mas legal. Mas é bacana ouvir isso que a Vanessa está dizendo, porque muita gente de repente está nos assistindo, está nos ouvindo, talvez tenha tido esse trauma também. Tem né, esse de algum- trauma. Ou tem esse É trauma, verdade. porque assim, Muitas a mulheres, gente percebe, né? a gente E percebe. pais também. Porque às vezes a gente se baseia nos pais, né, em tios e tal, e às vezes nem sempre o casamento dá certo, né, Sim, por várias verdade. razões, né, não é culpa nenhum nem de outro, por razões da vida mesmo. E as pessoas às vezes elas realmente ficam traumatizadas com isso e acabam tirando isso como projeto de vida, né? Falam assim, não, eu não quero casar, não quero ser mãe, não quero ser pai e tal, por conta desses traumas, né? Então, eu acho que as pessoas têm que entender que cada vida tem uma história, tem uma trajetória, Tem uma né? dor. Tem uma dor e a gente pode tirar lições disso aí, né? Se você E que viu não você deu pode certo, mudar de opinião também, né? É, isso é Exato, legal. Você exatamente. pode, né? Assim como aconteceu com a Vanessa, essa transformação, né, de questionar, né, as coisas da vida, né? Por que não assim? Por que não assado, tal? Será que eu não consigo? Né, foi isso que fez com que ela fosse transformada, né? No sentido de querer ter filhos, querer ter ser mãe e tudo mais, empreender. Né? E eu acho que, falando como pai agora, eu falo assim, foi um dos melhores empreendimentos da minha vida. Sim. Estava comentando com a Isabel outro dia. É né? maravilhoso. Assim, a gente já empreendeu de várias formas, tá? Mas assim, na vida, ser pai, né? A experiência de ser pai sempre me traz ótimas lembranças, né? Então é um aprendizado. E tem que participar também, não basta ser pai, né? Tem que participar de tudo. né? Ontem o Rodrigo fez a Glória dormir, né, amor? Ele sempre faz, mas eu tô querendo tirá-lo do peito. E aí eu fui tomar banho, enquanto eu fui tomar banho, na hora que eu saí do banho, ela já tinha dormido, ele fez ela dormir. Eu falei, uau, Eu acho é que o caminho. esse combinado, né? O the arrangements, que hoje os casais mais modernos, eu acho que. Né, agora, voltando um pouquinho na avó, né? As pessoas às vezes cobram demais dos homens, né? Mas eu falo, a culpada de muitas vezes a gente ser um pouco folgado são as mulheres. Com É verdade. certeza. São as mulheres, porque, ó, minha avó não deixava eu lavar louça, minha mãe não deixava eu fazer nada. Minha avó colocava o prato de comida na mesa do meu avô. Então, eu não fui ensinado dentro de casa que eu também deveria participar de tudo aquilo. Né? E eu assisti sempre os homens na sala assistindo o jogo e as mulheres trabalhando. Né? E assim, de verdade, lá em casa, as mulheres não deixavam que nós ficássemos ali na cozinha naquele meio. Falaram assim, vai pra lá. até A história hoje, de que isso é coisa de mulher, né? É, até Essa hoje- história prejudica. Até hoje a minha mãe fala quando o Williams vai lavar a louça, né? Porque o Williams implantou essa coisa de todo mundo tem que lavar a louça na casa da minha mãe, né? Legal. Aí ele vai lá lavar a louça e ela fala assim, ai, que vergonha. E eu, quando eu estou na pia, ela não fala, ai, que vergonha, né? Mas é legal isso, Cultural. porque a gente participa Cultural. mesmo. Eu acho que, assim, eu não sei se alguma vai chegar a ser 50-50, porque, como eu falei, a mulher sempre acaba trabalhando mais que o homem, né? Porque... E é porque eu acho que a própria natureza, né? É aquilo, né? A mulher consegue multitask, fazer várias coisas ao mesmo tempo.
o homem não consegue escutar o que a mulher está falando e lavar louça ao mesmo tempo. Assim. Mas eu acho que isso A gente só consegue lavar louça. mas eu acho que é cultural mesmo, porque o primeiro impacto que eu tive com relação a essas tarefas domésticas, né, divisão de tarefas, aconteceu na Inglaterra, quando eu fui para lá, em 98. E eu fiquei na casa estava em Cambridge estudando e morando na casa do Stephen e da Claire. Eles tinham acabado de ter a Eva, né? E assim, ela tinha 6 meses e tal. E aí um dia eu cheguei da escola e o Stephen estava com a bebê, né, no colo, fazendo ela dormir e tal, e dando mamar e tudo mais. E eu perguntei, falei assim, Steve, e a Claire, tá por aí? Ela falou assim, não, hoje é o dia dela sair com as amigas. Ela foi para um pub, né, ela era enfermeira, ela foi sair com as amigas e tal, e a gente tinha esse combinado e tal. E para mim, né, eu como brasileiro, né, dessa cultura machista que a gente tem e tal, na época, né, eu não entendi direito. Falei, como assim? Ela sai e deixa você com o bebê? Né? Ele falou assim, Willis, a gente tem esse combinado. Né? Então a gente percebe que é muito cultural. Na Inglaterra, pelo menos, ou em outros países, né, essa divisão de tarefas ela funciona de uma maneira mais clara, mais clara. Talvez a gente vai chegar nesse nível no futuro, né? Então, outro episódio também que eu encontrei foi o dia que o Steven falou: hoje a gente que vai para um pub, a gente vai assistir um futebol, né? E a Claire vai pintar a casa. Então ela estava pintando a cozinha, cara. Entendeu? Ela estava lá pintando a cozinha, neném no berço e tal, ela estava pintando. Ou seja, essas divisões que a gente não está acostumado, né? A gente imagina que homem tem que fazer esse trabalho. E a mulher tem que cuidar de filho e cuidar da casa. Não é bem assim, né? Eu acho que hoje tá bem mudado, Rodrigo. Tá bem né? legal. Em questão Mas, de cozinhar, por exemplo. Tem muitos lares, né, que os homens, né, tomam a frente e vão cozinhar. Tem muitas alunas minhas que falam, quem cozinha em casa é meu esposo. Então, e é um barato. Antigamente eu falava, nossa, sério? Né? Então, assim, a gente está aprendendo a entender isso. Eu não cheguei nesse nível ainda, mas eu quero chegar, de cozinhar. Você cozinha O alguma Rodrigo coisa? está caminhando. difícil, Eu tô caminhando, eu tô aprendendo. Uma Tá das difícil coisas. chegar nesse nível aí. Eu fiz café da Ele manhã sempre hoje. faz café da manhã. Não é qualquer café da manhã. Eu faço o café. caprichado. Tem que ser top. Fez Comigo waffles tudo é pra top. nós hoje. Mais ou menos dá certo. Mas eu lembrei aqui, Will, também, de muitas mulheres lá no Maine. Isso aí já quando eu estava na faculdade, há 20 e poucos anos atrás, tinha muitas mulheres que tinham 7, 8 filhos, eram caminhoneiras. Nossa, como eu vi mulheres com esse perfil, sabe? Mulher caminhoneira, mulher fazendeira, mulher que cuidava de gado, mulher veterinária, né? Então eu percebi muito isso. E é muito legal mesmo, né? Sentir que isso está mudando no nosso país, de uma maneira geral. Eu, particularmente, não gosto de grito. Eu acho que tudo que acontece, né, esse pessoal no Facebook fica gritando. Eu acho que o povo histérico, para mim, não tem vez, né, porque quando chega nisso, a gente já perde o respeito. Né? Mas é muito legal criar essa conscientização e essa importância. Mesmo porque, Will, eu tive várias chefas na minha vida, um monte. Eu Você também. também não teve? Eu diria que as melhores são as mulheres, né? Sim, Em cargos de liderança, assim, em muitos casos, são realmente muito meticulosas, detalhistas, Organizadas. perfeccionistas. Realmente. E tem uma sensibilidade que o homem não tem. Essa é a Mas verdade. um lugar que tem muita mulher, né, Isa, também sempre tem problema. Tem os Por dois exemplo, lados, né? eu já trabalhei na Celmac, que é a empresa de máquinas da Shima, né? E aí a maioria lá eram homens. Com eles não tinha fofoca, não tinha problema, era tudo muito prático. E aí eu cuidava, sei lá, da parte dos mecânicos, da parte dos programadores e assim, era tudo muito funcional, muito prático. E já trabalhei em lugares que é muita mulher e sempre tem um problema. Aí tem a TPM, aí tem várias coisas, né, e às vezes uma chatice, fofoca, cabelo, eu não tô boa hoje, porque meu cabelo tá uma bosta. Umas coisas assim que só mulher tem. Então, quando junta muita mulher, vai viajar só vocês, uma turma de homem. Não tem problema, tá tudo certo. Vamos comer aqui? Vamos. Vamos comer lá? Vamos. Não vamos? Não vamos. Agora, junta. Vai eu aí, todo mundo viajar. Não, eu quero ir nesse restaurante. Mas eu queria ir nesse. Não é? Já dá problema também. Tem isso. A mulher tem essa coisa. Tem a consciência de que é assim, né? Aí quem está na situação de liderança, ali organizando, tem que ter essa sacada aí e entender como é que funciona. E eu acho que volta no combinado do casal, né, Will? Por exemplo, quando eu e a Vanessa a gente vai fazer qualquer viagem, quem escolhe o hotel é sempre a Vanessa. Hotel, lugar que a gente vai ficar. Primeiro que eu não tenho paciência nenhuma. Eu teria paciência zero também para se fazer isso. escolhesse, a gente não ia gostar. Se eu escolhesse, não ia a ser do Vanessa nosso não ia gostar.
Então a gente aprende com o tempo. Elas têm um olhar mais clínico, né? Para as Sim. coisas, Muito né? mais, muito mais. Ô, Will, e você? Vou perguntar aqui para você, Will. Quem que é o Will antes e depois do casamento? Bom, eu sempre, desde criança, acho que eu pensava em ter família também por conta da influência, né? Minha família e tal, de ter filhos, ter família e tal. E eu acho que eu não tive nenhum conflito nesse sentido quando quando era solteiro. Né? Eu tinha, obviamente, minhas ambições, meus planos, tal, de estudar, de, né, ter uma carreira, tal, mas sempre tinha espaço, né, obviamente, para essa construção de família. Né? Foi tanto que quando a gente começou a conversar, né, sobre casamento e tudo mais. Ô, Isabel, esse quem chegou em entendimento. quem chegou em quem? Quem chegou em quem? Quem deu o primeiro passo? Você deu o primeiro passo ou ele deu o primeiro passo? Ah, eu acho que foi meio que junto, Foi assim, mútuo, né? assim? Foi o olhar dele, assim, pra mim, né? Tipo, tá interessado, hein? Um olhar encantador. Assim, né? Foi uma coisa... Vocês dois? Foi aí, uma Will, coisa nessa bem história, assim, então. né? Foi algo bem natural, né? E depois do casamento continuou a ideia de ter filhos. Obviamente, a Isabel já disse que a gente gostaria de ter, sei lá, 6 filhos, 7 filhos, 8 filhos, se pudesse, né? Não Mas tanto. Na minha mente, né? Assim, né? Secretamente eu tinha esse Você, pensamento, né? Você. ele entendeu? sempre disse. Ele que perguntou pra mim se, Sim. né, se a gente porque aí a gente- ia ter filhos ou não. E depois, no fim, ele ficava... Nossa, se eu pudesse, eu teria mais. Se Eu pudesse, imaginava teria assim, mais. né? Eu queria ter mais. Meio time de futebol, no mínimo. né? Uns 6 ali. Rodrigo também. né? Mas aí, né, Deus quis que a gente tivesse só 3, né? E tá bom. Na né? verdade, a gente... São crianças extremamente educadas, viu, pessoal? Crianças inteligentíssimas, crianças que leem o dia inteiro, né? Que não perdem tempo. Parabéns vocês. obrigada aí pelo elogio. São mesmo. A gente tá no criança. desafio, né? De ser pai, de ser mãe. Nós estamos aí. Como qualquer pai, como qualquer mãe, nós temos desafios imensos, né? Às vezes as pessoas olham assim e falam, nossa, como são educados e tudo mais, tal. Sim, mas a gente tem desafios, né? E acho que todo mundo tem coisa para contar nesse sentido, né? Todo dia é um desafio. Eu acho que a questão é essa, né? Não é ter uma ação, aconteceu, bacana, tal, eles são leitores, tocam instrumentos, tal, tá bom. Não, é todo dia. Eu acho que é a consistência, Rodrigo, sabe? É a fé, é a crença de que aquela forma funciona. Eu sou muito também a Isabel não gostava disso no início, de criar hábitos, né? Falou assim, olha, em casa todo mundo tem que lavar o prato, pelo menos o prato, né? Cada um tem o seu dia de lavar a louça e tal, mas mesmo assim o seu prato terminou de comer e tal, vai lá, lava e tal. A sua casa, assim, me lembra muito essas casas americanas, porque você tem o quadro lá com os post-its e a agenda de todas as crianças. essa Me coisa lembra antiga. muito de Nene, a babá lá que chega, né? É isso, né? Não, quando eu vi, eu falei, eu acho que o Will trabalha aqui na cozinha, com certeza. Ele deve puxar uma cadeira e uma mesa que deve trabalhar todo dia aqui. Ah, Isso deve é uma ser família isso. Aí você desceu lá no Exército. escritório, né? E viu que não era, né? Mas é muito legal, né? Eu acho assim, eu legal. creio realmente nessa questão de formação de hábito. Mesmo que não faça até o final, às vezes, mas a criação de hábito é importante. Porque o dia que a pessoa precisar fazer aquilo, você mencionou exército, eu ouvia muito meu pai dizendo isso. Você vai ver quando você for para o exército, você vai ter que tomar banho na água fria, você vai ter que ter regras, né? E tocou a corneta lá do exército, você tem que levantar, não tem essa, ficar mais 5 minutinhos na cama. Eu não servi o exército, mas os meus tios serviam o exército, aeronáutica, marinha, eu tenho um tio que serviu a marinha. Então eles contam que esse hábito, né, foi fazendo com que eles se acostumassem com rotinas diárias e foi muito bom. Eu não vejo ninguém reclamando hoje, sabe? Falando assim, olha, foi uma droga a minha vida. Pelo contrário, fala assim, olha, isso me forjou, né, ali para ser um homem e uma mulher melhor. Sim. Eu acho que E é muito legal isso, porque eu acho que pela mídia social, o que você está falando, Will, tá chegando muito forte com o empreendedorismo, né? A força, o poder do hábito, né? De você ser consistente. Né? A Vanessa acabou de falar, né? Olha, eu estou na minha 4ª localização da loja, mas para chegar nisso eu passei por todos os processos, tomei todos os tombos, né? Tropecei em tudo que precisava e subi todos os degraus, né? Que precisava subir, enfim. Processo de vida. No meu caso, em relação antes e depois do casamento, eu sempre quis estudar, morar fora. Isso era um sonho que eu já tinha já com 12 anos de idade, assim. No Brasil, pergunta para o menino de 10 anos, o que você quer ser quando crescer? O menino vai falar, eu quero jogar bola, eu quero ser jogador de futebol. Eu falava, hoje ele quer ser youtuber. YouTuber, mudou, YouTuber. verdade. Eu falava, não, eu quero viajar o mundo. Então eu já sabia que 11, 12 anos, eu queria viajar.
Não sei porquê, mas eu tinha essa ideia que ia ser muito legal. No entanto, com 17 anos, já estava morando na Inglaterra. E aí fui fazer toda essa minha vida, fui morar fora, fiz faculdade e tal. E fui contemplando e finalizando as fases. Mas eu sempre namorei muito também. E, assim, eu sempre estava namorando. Né? E como eu vivo a igreja desde os 17, 18 anos, eu sempre namorava as filhas dos pastores. Assim. Quando eu conheci o Rodrigo, Olha eu aí, ó, namorava, e interesse. depois eu larguei, ele namorava. Amor. Então, Não assim, conseguia ficar eu sozinho, namorei umas né? 20 filhas de pastor, assim. E aí, Nossa, 20? Não, era um Entendi. pouquinho mais, mas eu diminui. Né? Ah, não. No entanto que quando a gente casou, Coitados dos ela pegou pastores. todas as fotos, assim, quem é essa? E essa? E essa? E essa? Isso aqui não vai mais ficar na nossa casa. Passado, né, Vanessa? Mas, enfim. Então, eu sempre, né, namorei e tal. Aí eu levava a namorada para casa, lá para minha avó conhecer. Minha avó olhava no olho. Sério. Minha avó falava assim, essa não é, não. essa não. Depois levava outra, minha avó. Não vai, também não é. Então, assim, foram muitos não é. E aí chegou uma fase da minha vida, eu vou ficar quieto. Eu fui mais ou menos com uns 30 anos de idade. Eu falei, vou ficar quieto até Deus mandar a mulher que Deus tem para mim mesmo, né? E tal. E foi quando eu brinco, né? Eu uso essa expressão, foi quando eu fui viver o meu deserto. E foi aí que eu me apeguei muito aos meus amigos da igreja, aos esportes. Foi quando eu comecei a correr, andar de bike, nadar. Minha vida era isso. Eu falei, até eu conhecer minha esposa, eu não vou procurar, vou sentir que é de Deus. E aí, eu e a Vanessa, a gente já tinha trocado uns olhares, tal, já tinha passado um tempo junto, mas eu fui no casamento, ela foi no casamento, né? E nesse casamento de amigos em comum foi quando a gente conversou, foi quando a gente teve nosso primeiro beijo, né? Mas antes disso, a gente ficou 6 meses amigos. E amigos. a gente saiu, foi no cinema junto, eu ia na casa dele. A gente ia em alguma coisa da igreja lá de Amparo, Sim, mas a gente não saiu, não beijou. Não Só teve nenhum 6 meses contato. se conhecendo e orando, assim, pra ver se era de Deus. Para sentir paz, né? Para ver que, tipo... Porque a gente sabe que, né, quando você casa com alguém, ou né, toda outra parte do casamento é funcional. Mas se você não conseguir passar tempo com a pessoa que você vai casar, se não for gostoso, porque o que mais você faz na vida é conversar e passar tempo com a pessoa que você escolhe, né, para passar o resto da sua vida com. Olha lá o inglês. To spend the rest of your life with. Mas, enfim. Mas aí eu acho que tanto eu quanto a Vanessa, a gente começou a pedir assim, alguns, não sinais assim de Deus, assim, ó, manda um anjo de Deus dizendo, mas sentir paz. Então, algumas coisas começaram a confirmar, né? Eu fui num curso de vinho que estava tendo, tal, né? Eu sempre gostei muito de vinho. E aí, na minha frente, sentou uma menina... Qual o nome da Pia, amor? Patrícia, né? Ela sentou comigo e tal. A Pi de novo, né? É a Pi de novo. Aí a Pi chegou no outro dia, ligou para a Vanessa e falou, Vanessa, conheci o seu esposo. A Vanessa namorava, eu Ele também... tá contando a versão homem, vou contar a versão Certo. mulher. Tá, conta melhor a versão. Aí. Ele namorava, eu tinha acabado de largar, tinha voltado de Ouro Fino para Montição e eu tava no salão fazendo cabelo de novo. Os insights dos salões de beleza, né? É. E aí ela falou, amiga, ontem eu conheci seu esposo. Eu falei, como assim? Eu conheci seu marido ontem. Daí ela falou, o Rodrigo, tal. Eu falei, como assim? Ele namora? Tá louca, amiga? Namora. Ele tava com ela ontem, inclusive, mas não tem nada a ver, não vai dar certo. Daí eu falei, não tem nada a ver, eu e ele. Então tá bom. Aí beleza, voltei depois de um certo tempo, eu tava lá, que foi quando a gente tava com amizade, em oração, aqueles 6 meses que a gente passou sem beijar, sem ficar e só com amizade. Aí eu falei, então, amiga, eu tô conversando com ele e tal, mas não sei, acho que não vai rolar, acho que não tem muito a ver, a gente ficou muito amigo e tal. Aí, na hora que eu tava indo embora, olha, eu espero o seu convite de casamento. Tudo bem, amiga, você tá falando que não vai dar certo, mas eu vou aguardar seu convite de casamento. Tanto que ela foi nossa madrinha de casamento, né? Confiança, né? E foi isso, assim, ela profetizou sobre a nossa vida, ela sentiu isso aí, e a gente é amiga desde os 6 anos de idade, né? São 30 anos, no caso, de amizade. A gente se conhece bem, assim, a gente tem essa Passou por conexão todas as bacana, fases, né? A gente passou por várias fases juntas. E essa história foi isso, ele namorava e ela falou isso, que ela tinha conhecido meu marido. Que eu tava solteira. E depois de um tempo ele largou dessa namorada, né? E a gente voltou a se falar começou a passar tempo junto. Eu tive um amigo também, o Davi, né? O Davi é um menino que casou faz uns 3, 4 meses, um cara muito legal. E o Davi, o pessoal vinha em casa, eu acho que era a época da Copa, assistia o jogo e tal. O Davi falava para mim, Rod, a Vanessa,
Ele batia assim, a Vanessa. Era sua prometida, a Vanessa. Então tinha várias pessoas torcendo aí a favor, Sim, né? Mas eu acho que o Bacana. sinal Vocês assim dois. que eu senti de Deus, né, foi obviamente tudo que eu estava sentindo dentro de mim, mas eu tinha ido para o Henrique estava montando a escola de Rio Pardo, né, um dos nossos diretores, e aí eu estava em Rio Pardo e falei, nossa, preciso comprar um presente de Dia dos Namorados para Vanessa, né? E lá em casa a gente tem uma lareira, tal, e eu sempre pensei, olha, um dia eu vou fazer uma foto minha da Vanessa, um quadro aqui e o frame do quadro vai ser preto, enfim, né? Só que eu pensei comigo mesmo. E aí eu chego de Rio Pardo, que é mais ou menos 1h30, 2 horas daqui. Quando eu chego em casa, tem um pacote em casa enorme assim. Quando eu abro, tá o quadro lá, exatamente do jeito que eu imaginei. Então ali para mim já foi a virada de chave, é isso, tal, né? Aí eu acho que juntou tudo, né? Eu acho que juntou o que eu estava sentindo por ela, com todos os sinais, né? E E com todos Aprovação os dos cuidados, amigos. né? Com Que todos- ela já começou tendo com você desde o início. desde o né? início, né? Eu acho que Era você que tinha feito o quadro. Uma amiga, Isso. eu falei, nossa, dia dos namorados. A gente começou a namorar dia 28 de março, então passou abril, maio, então a gente tinha 2 meses de Sim. namoro. Eu falei, nossa, mas será, amiga, um quadro com uma foto nossa, não é muito invasivo. Ah, amiga, ele põe em cima da cama dele, já pensou um puta quadrão grandão em cima da cama de vocês dois. Nossa, é legal. E eu tinha imaginado que ele ia colocar em cima da cama, uma coisa no quarto reservado, ninguém vai ver, só ele, tipo assim, né? Porque eu achava que era muito cedo ainda, 2 meses de namoro. Mas aí deu tudo certo, porque minha irmã tirou uma foto nossa com a câmera boa, na Sim. FENAT, né? A gente tava na FENAT, ele foi tirar foto das modelos desfilando com as joias. A minha irmã aproveitou e tirou uma foto nossa, que ficou muito bonita a foto. que é a Vocês nossa conhecem foto né? oficial, é a foto. Sim. É, a foto. E aí eu fui e revelei num quadro bem grande. E quando eu cheguei e ele colocou na lareira, eu fiquei surpreendida, porque eu não esperava. Uau, entrou na sala, já tá ali o quadro. Nossa, então quer dizer que. E a vai minha dar casa certo. sempre muita gente visitou, sempre, né, os alunos, a gente fazia Sim. muita aula lá, muito café, muita janta, né? A origem do JetBrains Office. verdade. Foi lá. E foi esses sinais, mas eu acho que foi paz, eu acho que a primeira coisa, sentir paz. E com a Vanessa sempre foi muito fácil estar perto dela. Né? Assim, eu acho que se você hoje está escutando essa live aqui, falando, putz, como que eu vou saber que ela é a prometida de Deus para mim, ou vice-versa, né? Eu acho que a palavra é sentir paz, né? Eu sentia paz, não tinha... Eu podia ser eu mesmo, né? Mesmo as minhas piadas sem graça, ela não ligava. Então, assim, muitas vezes as pessoas forçam a ser uma pessoa que ela não é para conquistar alguém, né? Sim. Ou você fala mais grosso, ou você fala que gosta de uma coisa que você não gosta. Às vezes você fala assim, você gosta de lasanha? Gosto, só para deixar a pessoa feliz. Então, e eu acho que era isso. A minha sogra até hoje ela pensa que eu gosto de chuchu. E o mais legal, eu acho, né, que do casamento é que você ama cada vez mais a sua esposa. Isso que é o mais legal, né? Porque o amor que eu tinha para ela, aquela paixão, aquela coisa, hoje eu não consigo ver a minha vida sem ela, assim, em todos os sentidos. Né? Vai Nem ta- transformando, né? não tem como, né? Porque eu tenho uma sentimento família, eu tenho minha crescendo, né? esposa, eu tenho uma filha, então assim, hoje, às vezes assim, a Glorinha vem à noite, assim, toda noite, quase toda noite, ultimamente, ela tem vindo, papai, mamãe. Ela vem e dorme na nossa cama lá para 5 horas da manhã, né, amor? Que ela vem. Essa noite era por aí, ela acordou. Mamãe. Ela veio, e aí eu acordo assim, 5h30, 6 horas, eu olho a Vanessa e a Glorinha e falo, nossa, Deus, obrigado por me dar uma família. É tão gostoso, é um sentimento assim, que nada completa. E você falou, né, Will, que o seu maior empreendimento é os filhos. Hoje, assim, por exemplo, eu não pensaria 2 vezes. Se eu tivesse que escolher qualquer coisa da minha vida, eu escolheria minha família, entre trabalho, empresa, projeto, dinheiro. Não, eu escolho a minha família, eu escolho a minha esposa. E a minha herança, my heritage, né? Que é a herança de Deus às nossas vidas, né? Maravilhoso. E isso é importante, você falou sobre paixão também, né? Paixão é um sentimento, né? Às vezes as pessoas falam assim, olha, eu não senti ainda aquela paixão e tal. Mas paixão é sentimento, e todo sentimento muda. Esse é o problema, né? As pessoas se sentem encantadas naquele momento, mas depois essa paixão, essa chama, né? Ela tende a diminuir, às vezes a acabar. Agora, o amor, realmente, acho que é isso. É a longo prazo, tem serenidade nisso, né? Tem consciência, não só a parte de sentimentos, né, fortes, mas também essa serenidade, essa tolerância, né, esse se sentir à vontade, se sentir no espaço correto, né, no momento certo. Acho que é um sentimento que nem dá para explicar direito, né? Ele é mais do que E todo essa mundo, no geral, né? Eu trabalho com mulheres, eu sempre encontro muitas mulheres.
E, no geral, as pessoas... Hoje elas falam que não querem casar, que não querem ter filho. Quando eu falo que quero ter 4, a pessoa fala... Tudo isso, mas Pessoas pra se quê? Pra quê? Tá ficando louca? Imagina. Mas eu sempre achei que, assim, fosse casar e o amor fosse diminuir, porque ia ser uma chatice, ia ser uma monotonia, ia entrar na rotina. Enfim, várias coisas, assim, que a gente ouve falar por aí na rua antes da gente casar. Que Muitas o vezes de casamentos frustrados ou pessoas que não viveram casamento. piadas, né? Muitas piadas brasileiras sobre casamento. Vamos enforcar. E é muito comum, é muito normal fazer aquele pré-wedding e fazer a foto se enforcando. Coisas sempre negativas, né? Subliminarmente, mas Exato. negativas. Então, isso é inserido na gente desde lá de pequenininha, né? A gente vai ouvindo aquilo. Então, eu tinha certeza absoluta que eu ia casar e o amor, ao longo do tempo, ia diminuir. Eu tinha certeza. Mas me surpreendi, ao contrário, o amor realmente aumenta, porque conforme você vai conhecendo mais a pessoa e vai se apaixonando mais, vai respeitando, e tem essa questão dos atritos. Em cada atrito você fortalece mais ainda o amor. Cada dificuldade que a gente passa junto, a gente fortalece mais ainda. E é maravilhoso quando você encontra o amor da sua vida, né? De verdade. É realmente maravilhoso. Não fala assim que eu vou chorar. Ele Eu sou mó chora, sentimental. A pessoa que chora lá em casa sou eu. Aliás, mas Ele. ultimamente a Vanessa tem chorado por alguns filmes. Você tem assistido, né, amor? Eu fiz umas terapias e aí eu quebrei algumas coisas da minha infância, de tipo assim, de eu Expressar. ser séria e ter que demonstrar respeito, uma coisa da minha cabeça, assim. E aí eu deixava esse lado infantil, né? Todo mundo tem seu lado infantil. Então eu não deixava o meu lado infantil fluir, né? Hoje eu já Deixa deixo mais. Que a gente sempre é repreendido, né, Isa? Você vai saber falar melhor que eu por conta da psicologia. Não chora, segura esse choro, menino, fica quieto, não chora. Então a gente sempre é repreendido a não chorar. Então aí quando a gente é adulto, a gente tem que chorar, demonstrar o sentimento. Você tá triste? Sinta a tristeza. Você tá alegre? Sinta aquela alegria, não é? É isso mesmo. E a gente é repreendido mesmo desde a infância, então a gente tem é uma coisa errada, né? Que na verdade a gente pode chorar. Se você tá triste, você pode chorar, né? É o que eu sempre falo pro Nicolas, que às vezes ele segura o choro, né? Até o Thomas segura o choro e tal. Fala, não pode chorar, você tá triste, por que não chorar, né? Isso. É realmente uma coisa para, né, para aprender aí, né? Que você foi entre aspas, aí uma vítima dessa situação, né? Sim. E não podia chorar. Eu sou chorona, eu choro muito. E o Williams não chora nunca. Eu achava, tipo, ai, que ridículo chorar, gente. Imagina que eu choro, até parece que eu vou chorar, tipo, né? O Williams, amor? ele fala Nossa, que eu ele chora sou por chorão. dentro. Eu sou um chorão. Quando tinha o programa do Gugu, e o Gugu ia dar geladeira pro povo. Eu olhava, e falava, vai tudo mentira, imagina, isso aí é mentira. Tudo planejado. Ganhou geladeira. Nossa, ganhou o conjunto de quarto, a cômoda. Pra cada um que Eu você tava falava, assim, era ó. Chorando. Um rio de Nossa lágrimas. vida, não, eu não sei, né? Eu acho que esse coração assim de. Meu pai não é assim, meu pai não chora também. Eu acho que é uma coisa mais da minha mãe. Eu também sou filho de psicóloga, né? Minha mãe psicóloga, meu tio psicólogo, vários psicólogos na nossa família. Então, assim, minha mãe trabalhou muito isso em mim, assim, de expressar sentimento. Meu tio, quando a gente tinha 10, 11 anos de idade, ele fazia o café com os primos, assim, falava assim, ó, agora você vai falar o que você gosta mais da pessoa que está do seu lado e o que você gosta menos da pessoa que está do lado. Você já fazia um café confrontacional com 10, 11 anos de idade, né? Entanto que eu sou essa pessoa. Eu falo com Freud. eu falo a real para as pessoas, ó, isso não tá legal, o que está acontecendo, então eu não tenho problema de expressar meus sentimentos, porque desde criança eu vivo isso, até com a equipe. Eu acho que a gente tem uma equipe extremamente saudável e feliz hoje na Jet, por causa que a gente fala a real, ó, isso aqui não tá legal, vamos melhorar isso, né? Não fala por trás, fala para a pessoa, porque aí você não vai estar ajudando a pessoa. Eu sou aquela pessoa que se o meu amigo tiver bafo, eu vou falar, você tá com bafo, mano. Então assim, a maioria das pessoas não falariam, né? Você não tá ajudando ninguém não fazendo Não, pior, isso, às né? vezes fala por trás, viu, Isa? Você viu, nossa, tá com o maior bafo, né? Isso é o pior. Não resolve, né? Você não ajuda a pessoa e vai falar mal, né? Isso é uma questão cultural também, Bem eu diria, cultural. né? O brasileiro é muito sensível, né? A gente percebe isso quando a gente conhece, obviamente, outras culturas, né? Sim. O americano é diferente, o inglês é diferente, né? Os não, europeus É bem não, resolvido sim, assim, com tudo né? isso. né? E as pessoas não ficam chateadas. Não, ficam, normal. nossa, pelo contrário, eles agradecem. Fica Obrigado feliz. por dar essa dica e tal, que eu não tinha percebido. E bola para frente, né? Agora a gente percebe que nós, brasileiros, né? Eu me incluo aí, Sim. nós temos essa questão de ser muito sensível. Né? Qualquer coisinha já fica chateado e tal. E a gente tem que entender o que é uma crítica construtiva, que vai te levar para frente, né? Ou uma crítica que só está criticando por criticar, né? Então,
essa gestão de sentimentos. Né? Você tem que ter os cuidados de como falar, né? Exato, Mas você exato. pode falar, com certeza. Você deve falar. Né? Então, pessoal, agora a gente vai começar uma parte muito legal do programa, que são os quadros da Jet. Ok, Kate? Vamos começar os quadros. O sorteio vai ser no final, tá? Pessoal, lembrando que a gente vai ter 2 prêmios aqui super legais, né? A Vanessa Corrêa, minha esposa aqui, vai dar uma joia super legal aqui para quem está assistindo a gente, né? E a Isa vai dar 2 sessões de terapia para mulheres, né, Isa? Para mães, né? Isso. Tá? Então tem que ser mãe, tá, pessoal? Mulheres mães, porque esse mês é o mês das mães. Então a gente tem que premiar as mães. A Jet está Ou fazendo a filha algo. dá pra mãe, né? Ou a Pode ser. filha dá para mãe também, claro, Em obviamente. muitos casos, tem tias que são mães, no caso, Claro. né, se a pessoa não tiver mãe. Sim. Né, mas a figura aí Ah, representando não, a a mãe. gente sabe que hoje tem tia-mãe, vó-mãe, né? exato. Sim, sim. Pessoal, lembrando que esse sorteio vai acontecer no final, então fica com a gente aqui até o final para você poder saber quem são as ganhadoras desses prêmios. E a Jet está fazendo uma coisa muito legal também no mês das mães, que além dos sorteios que toda a rede está fazendo, a gente está fazendo um mês inteirinho de aulas live. Como assim? Os profissionais da Jet, nossos colaboradores, estão dando aulas através dos Instagrams pessoais deles ou das Jets, né, mostrando um pouquinho do nosso trabalho, né, para colocar o filho aí dessas mamães em sala de aula, para a mamãe ganhar um pouco de tempo, ganhar 2 ou 3 horas por dia aí para fazer o que ela quiser, seja cuidar do cabelo, ir na academia, fazer yoga, fazer oração, ou simplesmente não fazer nada, assistir um filme que quer, ler o livro o que quer, enfim. Então a gente está fazendo, né, Jet Mothers Month, o mês das mães da Jet. Exato. E esse presente é uma raridade para as mães, né? Dá tempo para elas. Tempo, É tempo uma é um raridade. presente. Talvez seja a moeda mais rara que existe para as mães. E vamos começar a parte de quadros com What's in the Lunchbox, Marcelão. Roda aí a vinheta do What's in the Lunchbox. What's in the Lunchbox? A sua agenda cultural. Esse é What's in the Lunchbox, a sua dica cultural. Mas basicamente é o seguinte, o que tem na marmita, o que tem na lancheira hoje? O que vocês têm na lancheira de vocês cultural? O que vocês têm lido, assistido? O que vocês gostariam de compartilhar com quem está assistindo a gente, ouvindo a gente? Algum livro que vocês leram que foi bacana, uma série, um filme que impactou vocês recentemente ou tem impactado? Um livro que eu li recentemente, que também faz parte de todo esse processo de cura que eu contei para vocês que eu passei há pouco tempo. É algo que eu tenho vivido. É um livro que chama Quem é Você, da Manuela Cabrino. Inclusive, ela é aluna da Jet. Através de eu ter conhecido ela veio para a Jet, né, amor? Eu fiz um curso, né, de uma mentoria com a Michelle Fernandes. E através desse curso eu conheci a Manuela. Daí eu comecei a seguir ela, achei super interessante, comprei o livro dela, que é esse livro chamado Quem é Você. É um livro, ela é mentora de mulheres, é um livro que fala sobre a identidade, a nossa identidade, quem nós somos. É muito bacana. Inclusive tem até na loja disponível para vender, porque eu comecei a postar ele e todo mundo fica perguntando. Na loja Vanessa Correia, na loja né? Vanessa Correia. Arroba Vanessa Correia. Arroba by Vanessa Correia. Ok. É o Instagram da loja. E é um livro que virou várias chaves na minha vida, que foi muito bom para mim. Que foi um Divisor de águas aí. divisor de águas, um passo para algo assim dentro de mim, né? Então Como muito mulher, bacana, né? como mulher, assim, a minha identidade. Quem é você? Quem é você? Manuela Cabrino. Manuela Cabrino. E eu não sou muito de série, né, amor? Eu não gosto, eu fico com raiva. Eu morro de raiva de, tipo assim, de eu ter que assistir de novo. Eu quero ver o final, quero ver como vai acontecer, que sabe? Você prefere sabe? filme, então? Eu prefiro filme, mas eu gostei, assim, do Prison Break, mas eu ficava com raiva porque eu tinha que ficar assistindo e eu ficava perdendo meu tempo. Eu tô aqui assistindo, eu poderia estar lendo, poderia estar fazendo qualquer outra coisa. E eu tô aqui assistindo porque eu quero ver o final. E o final nunca chega. Então, isso tá me fazendo de idiota. Eu não vou assistir. Então, na minha cabeça, eu tenho esse negócio. Aí, o The Chosen, que o meu marido tá assistindo, porque eu não vou falar que eu tô assistindo, porque eu durmo, né, amor? Eu começo a assistir com ele e durmo. Mas é bem bacana, porque eu só gosto de filme baseado em fatos reais, né, amor? Eu não gosto muito de ficção científica, porque eu acho que
também estão me enganando, entendeu? Tem essa coisa assim, que é tudo mentira. Porque eu Mas fico é perdendo mentira, meu né? tempo. É. E daí eu não sei, não é o que eu curto. E aí o The Chosen é bem legal, porque eu sei que é uma história bíblica, é a história da Bíblia, né? E então é algo que aconteceu. E ao mesmo tempo a gente é impactado e tocado pela palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus, ela se renova. Então, às vezes, a gente ouve de uma forma um dia, e você lê outro dia na Bíblia, te fala de uma outra maneira. E que você assistindo aquilo, você vê assim, e se imagina ali naquela situação, e vê como foi maravilhoso, né? Jesus e tudo mais. Então, é bem legal, bem impactante. Para quem ouviu a Vanessa agora, pessoal, The Chosen. É só ir lá no Play Store ou no App Store, né? Qualquer celular, é gratuito, você baixa The Chosen. Ou então você pode ir no YouTube lá. É uma série bíblica, mas com uma pegada muito de como Jesus realmente era, um Jesus mais moreno mesmo. É a série mais assistida Do a mundo, segunda mais hoje, assistida no do mundo. Bacana. E Depois a gente pode colocar também na descrição, né? A gente Kate, pode. essas referências e tal. Legal. É, Bacana. verdade. Na mesma linha, se você puder sugerir um filme, um filme que a gente assistiu com as crianças lá em casa e eles adoraram, que é Capitão Fantástico. Ah, é. Não sei se vocês já assistiram. A Carol já falou pra gente desse filme, mas a gente não assistiu. Vale a pena assistir, Capitão principalmente com as Fantástico. crianças. Capitão Fantástico, né? Conta a história de uma família que escolheu uma forma de vida própria, né? Na natureza, no meio sim, da a gente natureza. assistiu, sim. A gente assistiu? Né? E tem alguns acontecimentos que ocorrem durante essa trajetória, conflitos com a família por conta dessa escolha de viver essa vida mais ao ar livre, natural, granola, comendo né? Uma coisas- vida mais granola. Eu não- raiz, na desse verdade, filme. né? Raiz. Raiz, na verdade. Sim. Né? E aí tem um desfecho bem interessante, não posso dar spoiler aqui, mas assistam que Impactante mesmo. esse filme é bastante impactante. Capitão Fantástico, eu acho que é muito Netflix? bacana. Netflix, dá Um pra pouquinho achar na triste, né? Netflix. Mas... Bacana. E você, Isa? Então, na verdade, esse livro aqui eu sempre indico para todo mundo. Ok. Que Uau. é O Poder do Hábito, né? Do Mostra aqui Charles. na câmera aqui, o Isa. Aqui, ó. Esse aqui. Poder do hábito. A gente está sempre lendo ele, relendo de novo, porque sem formar hábito fica muito difícil a longo prazo, principalmente na criação dos filhos, né, e na vida cotidiana, e até para você Fala mais se próximo, organizar, até para você se organizar em relação a essa questão de trabalho, né, de ser mãe, dona de casa, empreendedora, e você fazer sempre os seus horários, né? Ter o tempo formar pra os você. hábitos ali, porque senão você não consegue tirar o tempo para você que é mulher, né? Para você mãe, não consegue tirar o tempo ali para você fazer alguma coisa que você realmente gosta, porque você vai ficar sempre atropelando, né? E você fazendo os seus hábitos, formando os seus hábitos, você consegue meio que, vamos dizer assim, no piloto automático, depois que você Sim. consegue estabelecer todos E as crianças né, assistem os isso e hábitos. fazem a mesma coisa também, né, Isa? Isso. É isso que eu percebo, assim, eu só queria trazer algo à tona, para quem, né, tem medo ainda de ser pai e tal. E a gente tem que tomar muito cuidado. O Will tem uma frase que eu gosto muito. Não é o mundo que você vai deixar para os seus filhos, é o tipo de filho que você vai deixar para o mundo. Eu amo essa frase do Will, acho maravilhosa. E eu acho também, assim, que essa criançada de hoje tem que entender que pai e mãe não é garçom, né? E que a gente não eles não são nossos chefinhos, né? Então acho que se a gente ter esse entendimento, né? Então o poder do hábito, se toda criança sabe a rotina, o que ela tem que fazer, suas obrigações, o pai volta a ter mais tempo com a mãe volta a ter mais tempo com o pai, a mãe consegue se cuidar mais. Então acho que é nesse momento, ainda mais até os 15, 16 anos, você está formando aquela criança, né? Fico pensando, né, quantos profissionais horrorosos vão para o mercado de trabalho, daqueles pais que fizeram tudo pelos seus filhos, né? Às vezes eu escuto uma coisa assim. Imaginando, às vezes, que estavam fazendo certo. Certo, né? Tipo assim, É a superproteção, eu não tive, vou dar né? pro meu filho. Eu falo, cara, mas olha que tipo de pessoa você é. Você acha que você conquistou o que você conquistou? Porque você teve ou porque você não teve? Não, eu conquistei porque eu não tive. Então, né? E a gente que é professor, eu tenho muitos alunos, né, que eu vejo hoje com 17, 18 anos meio perdidão, que não sabe receber um não, né, que já viajou, já conheceu, sei lá, 30 países no mundo e nada mais brilha o olho. Porque o pai já fez muito por eles, né? Eu achei que é importante a gente trazer isso à tona. É importante você ensinar os filhos a criar hábitos, né? Sim. Porque assim eles vão levar para a vida toda. Porque aquilo que você aprende na infância É para sempre, né, Isa? é para sempre. Você que é pra psicóloga, sempre. né? Hoje mesmo eu me vejo, né?
fazendo coisas que eu fazia lá na minha casa quando eu tinha 6, 7 anos de idade. Então, o hábito é muito importante você formar ele direito, né? Fazer o direito, porque tem a formação de hábito errado, né? Você tem que fazer o certo, o mais certo possível, né? Claro que ninguém sabe exatamente o que é certo, exatamente certo, mas você faz Vai o mais certo testando, né? possível. Vai testando, né? Até ver o que é. dá certo, né, Isa? É isso mesmo. Ô, Will, eu tenho uma pergunta pra você. Você acha que você casou com a sua mãe? Você consegue ver muito da sua mãe na sua esposa? Eu acho que poucos traços, né? Eu acho assim, o perfil da minha mãe é bem diferente. Ela é super protetora dos filhos, né, a qualquer custo, mas, por outro lado, eu acho que ela excedia nessa parte de dar tudo na mão, entendeu? Ser protetora ao extremo, a ponto de não deixar, talvez, a gente fazer algumas certas coisas ou tomar alguns tombos da vida para aprender, né? E a Isa já é mais assim, ela deixa as crianças um pouquinho mais independentes para elas aprenderem, né, por si e criar os hábitos corretos, né? E terem consequências também, né, Will? Exato, Dos próprios né? atos, né? Eles sentem, né? Eu vejo essa molecada anda de skate, de bike, às vezes volta todo quebrado para casa e falou, você não tomou cuidado. Mas é a verdade, vida como ela é, né? Você falou, eu lembrei de um fato, né? Logo que a gente casou, ele gostava muito da camisa passada aqui. A gola, sabe? Tinha a mania da gola. A mania da gola. Aí ele falou Nem é assim, perfeccionista ele o falou pra mim rapaz. assim, ele falou pra mim assim, nossa, mas a minha mãe, ela passa a gola da minha camisa desse jeito. Daí eu falei pra ele, mas olha, Calma aí, põe deixa uma eu dar coisa na risada. sua cabeça. Coloca uma coisa na sua cabeça. Eu não sou a sua mãe. Aí um dia ele falou pra mim assim, a minha mãe troca o botijão de gás. Eu falei, não, eu não troco. Aí em casa é meu pai que troca. Eu falei assim, olha, A eu Isa, não tenho nada contra, mas eu você não tá troco o mentindo botijão agora, de gás. porque um dia... Eu era marinheiro Não. de primeira viagem. Não, Era a ó. primeira vez que eu estava casando. Eu não sabia. Will, um dia eu cheguei na sua casa, a Isa estava instalando o armário de cozinha. Então, Aí, tá vendo? A influência da cultura Então, europeia. eu troco, viu? Eu instalo o legal. armário de cozinha, mas eu não troco o botijão de gás. Quem troca o botijão de gás? Você, né? é isso aí. Ô, Isa, e você? Ele aprendeu. Você casou com seu pai? O que você acha? Não tinha essa expectativa de ter essa proteção de pai, assim, né? Eu sempre fui uma pessoa mais independente, então Você eu não não vê o Will gostava que disso. nem seu Não, pai, são bem não, diferentes, Traços assim. parecidos, não? Não, sim, tem traços parecidos, assim, que eu falo, nossa, igual meu pai, né? É. Tem. Na a gente, verdade- na verdade, a gente tem uma propensão a escolher alguém que seja como nosso pai. E os homens, né, escolher uma mulher que seja parecida com a mãe. Essa é a tendência, né? Essa é a tendência. Mas sem querer puxar saco do sogrão, né? Realmente ele é um exemplo para todo mundo. Na verdade, eu aprendi muita coisa com eles, assim. Né? Inclusive, coisas do campo, né? Porque ele sempre gostou muito de animais, gosta de cavalo e tal. Né? E eu acho que ele passa essa tradição. A gente estava no final de semana, né, na casa deles, e ele andando de cavalo e colocou a Zairinha no cavalo, e o Nicolas, o Thomas, coisas que os meninos não fazem aqui na cidade, obviamente, né? Muito Ficam legal no- morar em cidade o do contato- interior, né? o contato Muito com a legal. natureza, esses hábitos, assim, né? Ele faz muito bem esse papel de passar essa tradição. Eu acho que os meninos, se um dia decidirem, sei lá, ter animais de estimação, ou cavalo, alguma coisa assim, ou viver uma vida mais de roça, né? Digamos assim. Lá na vai ser- Bélgica, ou no Texas. Os meninos estão na Bélgica, em Portugal, mas eles adoram, né, essa vida do campo. Né? Ah, mas isso a um Bélgica é exemplo bastante Isso eles natureza aprenderam muito com também, meu pai. né? Exatamente, eu aprendi tudo. Eles né? gostam muito. Exatamente. E aí, Vanessinha, casou com o pai ou não? Sim, o Rodrigo é muito parecido com meu pai. É mesmo? Muito parecido. Então, essa é a tendência, né? Em vários, Tendência em vários aspectos. Uhum. Muito parecido. Mas as piadas do seu pai são melhores, viu? Sim. Eu não sou Vou muito ter de que piada. concordar. Eu não sou muito Meu de pai é piada. piadista, meu pai é engraçado, sempre bem-humorado, sempre sorrindo. bem-humorado, né? Nunca vi meu sogro mal-humorado. Nunca. Eu lembro que no começo o Rodrigo ficava bravo porque eu não ria das piadas dele. E aí eu falava pra ele, você prefere que eu minta e ria da sua piada pra te agradar ou você prefere que eu... Eu falei, minta. Não vou mentir. Eu falei, minta pra me deixar feliz. Aí chegava algum outro amigo meu, ela dava risada. Eu falei, caraca. Tem alguma coisa Porque errada. pro homem, quando a sua esposa ou sua namorada ri da piada de um outro cara, Ele é mais interessante. ele é mais interessante E na não mente tem nada nossa. a ver, só é engraçado, só é isso.
É só a escolha das piadas, Essa, né? E as minhas são péssimas, eu acho que eu sei uma ou duas, né? E nem vou contar aqui que são eu também. ridículas. Em casa assim, o Williams, eu falo que é o equilíbrio, né? Porque eu nunca fui boa com piada. Nunca fui boa com piada, até porque meu pai é mais sério, assim, tal. Meu pai, ele faz umas piadinhas assim, mas é muito, muito sutil, sabe? E na casa do Will, sempre foi o pai dele, ele é o Xerox do pai dele em relação à piada, porque o pai dele, quando eu comecei a namorar o Will, eu ia Essas na casa piadas deles, eu secas. ficava com raiva do pai dele, porque eu falava assim, esse homem não fala nada sério, entendeu? Eu Meu pai falava era assim, esse extremamente homem não fala nada brincalhão. sério. Depois eu fui começando a gostar, né, achar legal e tal, falando, nossa, é o equilíbrio mesmo, porque olha, eu sou muito séria mesmo. Eu me achava muito séria, falava, preciso melhorar um pouquinho. E vai melhorando com o tempo, né? A gente vai entendendo, a gente vai fazendo piada também. Ô, Kate, eu vou precisar de água, por favor. É uma forma, às vezes, de, sei lá, de quebrar esse clima duro da vida, né? A vida já tem tantos obstáculos, tanta dificuldade e tal. Então, às vezes, você conta uma piada, faz uma brincadeira, dá uma descontraída. Eu acho que isso é legal. Eu acho que meu pai tinha muito disso, né? Como forma de levar a vida de uma forma muito leve, mais leve, né? Diante de tantos problemas, tantos obstáculos que ele tinha. E isso é bacana que você passa para as crianças, né? Os meus filhos, os dois, são iguaizinhos ao Williams, nesse sentido. A Zaira também é Aí, muito piadista. até A eu, Zaira às A vezes... Zaira, eu já viajei com a Zaira. Nossa, como a eu gente se não- A gente divertiu deu muita demais. risada, E verdade. como eu não sou tanto assim, então às vezes eu fico brava com eles. Nossa, chega, nem tanto, leva Tá a bom. sério. Mas é bom para eles, é muito bom. Eu também casei com a minha mãe, a Vanessa. Nossa vida, igualzinha. Eu lembro da minha mãe, a gente ia em algum tipo de casamento e tinha toda a preparação. Né? E a Vanessa sempre gostou muito dessa coisa de ser mulher, né? De se preparar, de passar maquiagem. Então, e minha mãe, igualzinha. Né? Mas eu acho que o dia que eu tive o estalo, assim, que eu percebi que eu tinha casado com a minha mãe, foi, para quem não está entendendo aqui, é pessoa parecida com a mãe, tá, gente? Só uma analogia. Foi quando eu cheguei no quarto, né? E a Vanessa está fazendo aeróbica no quarto e assim os mesmos movimentos aeróbicos que minha mãe fazia. Eu falei, não é possível. Né? Eu falei, não é possível. Então foi ali que eu falei, cara, casei com a minha mãe, muito legal. E assim, às vezes fotos, poses, né? Assim, é muito interessante. Roupa, né? Teve um dia que você Roupa, falou, muita amor, roupa. Minha mãe tava com uma roupa igualzinha essa sua. 20 anos moda atrás, de numa outra novo. pegada, obviamente, né? Ou é uma saia alta, não sei, eu não entendo nada, Vanessa. Vai falando os É que, na nomes verdade, das coisas. você enxerga, né? As coisas que têm a ver com a sua mãe, você enxerga nela. E ela enxerga Sim, também coisas é muito legal que têm a isso. ver com o pai dela e você, né? Amor, agora eu queria te falar uma coisa que eu tava pensando esses dias, por ser semana do Dia das Mães, né? Lá na loja a gente tem pegado firme na campanha do Dia das Mães, né? E recentemente uma conhecida perdeu a mãe. E aí eu até fiquei coração apertado pensando nela. Nossa, na semana do Dia das Mães, né? Coitada das meninas. E aí eu até sonhei com ela, que ela tinha me procurado para conversar e tal. E eu fiquei com isso na cabeça de tipo, daí quando eu vou fazer uma postagem para falar do Dia das Mães, é Dia das Mães, você comprou o presente da sua mãe? Aí eu penso naquela pessoa que não tem a mãe. Só que eu tenho a minha mãe, então quando isso não fez parte da minha vida, da minha história, eu não passei por essa dor, talvez eu não consiga contar e expressar com facilidade o que é Se o Dia das relacionar Mães esse sentimento, sem né? a mãe. E o Rodrigo não tem a mãe, né? E eu queria que você falasse sobre isso, amor, sobre o Dia das Mães, porque hoje você não vou falar bem resolvido, porque não é uma coisa que se resolve, né? Você é tranquilo sobre isso. É claro que passaram muitos anos, né? E eu não sei como que funciona essa questão do luto, da dor, da saudade, mas enfim, a gente fala do Dia das Mães, aí quando eu vou pensar a respeito daquela cliente minha, aquela amiga, alguém que está assistindo aquele vídeo, aquele stories, e ela não tem a mãe, eu simplesmente, tipo assim, de repente eu pego e falo, vou deixar quieto isso aqui, mas não, eu queria falar sobre isso, Claro. que eu acho legal. Super assim. importante. Obviamente, eu vou falar isso da perspectiva de homem, né? Que eu acho que é um pouco diferente da perspectiva de mulher, né? Por exemplo, se minha irmã tivesse aqui, acho que ela nem conseguiria falar sobre O Rodrigo isso. perdeu a mãe dele quando ele tinha 17 anos. Eu tinha 17 né? anos e a Carol tinha 15, né? Minha mãe morreu de câncer. Ela foi diagnosticada com câncer, estava morando na Inglaterra, eu voltei para o Brasil às pressas. Quando eu cheguei no Brasil, minha mãe estava pesando 40 quilos, né? Já estava no estágio final do câncer. Naquela época, há 25 anos atrás, a tecnologia não era que nem hoje, né? Enfim,
Mas assim, minha família inteira se juntou, a gente não tinha grana na época. Aqueles, né, acham que é rico agora, né? Porque eu não tinha grana na época. Era bem difícil, né? Era muito mais difícil, digamos assim, né? Mas minha família inteira se ajudou, todo mundo deu um pouco, e a gente manteve ela em hospital particular, porque, desculpa falar, a saúde brasileira sempre foi um vexame, desde sempre, né? Sempre foi. Mas, enfim, aí a gente perdeu minha mãe. Eu fui entender a perda da minha mãe, acho que 2 semanas depois, que eu tive uma crise de choro, que eu chorei por 4 horas seguidas, né? Mas teve alguns processos de cura e de muita mão de Deus em tudo isso, sabe? Porque assim, ó, no processo da minha mãe estar doente, a gente recebeu um livro chamado Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn, que faleceu alguns anos atrás, né? Um dos maiores evangelistas do mundo. E aí minha mãe aceitou Jesus nessa época, né? Porque na minha família a gente, assim, era muito... ninguém era praticante, assim. Minha família, que eu digo eu, minha irmã, meu pai e minha mãe. O resto da família inteira é sempre muito católico, muito presente em igreja, mas minha mãe não acreditava nisso, né? Muitas pessoas que fazem faculdade de psicologia veem talvez, não sei, talvez, né? É mais cético, né? Mais cético, né? Lê muito livro, né? E fé é fé, né? Acho que fica muito baseado na ciência. Minha mãe não seria diferente, né? Mas aquele momento ali de morte, você vai se apegar ao quê? A ciência, né? Então ela se apegou a Deus, né? Foi maravilhoso esse momento. E aí durante aquele momento ela também teve algumas pessoas que ela falou assim, meu sonho é que um dia meu filho se apegue a Deus. Então, naquele momento, foi quando eu me apeguei a Deus. Foi quando eu me apeguei a Deus de uma maneira tão importante que ali minha vida começou a mudar. Ali algo maravilhoso, inexplicável transformou. E, obviamente, a vida vai acontecendo. Depois fui morar nos Estados Unidos, né? E eu sempre, assim, senti, obviamente, a ausência da minha mãe, né? Mas é tão legal, Deus é tão maravilhoso, que eu acho que o lance é relacionamento com Deus. Porque se você tiver relacionamento com Deus e você pedir, aliás, a tradução do verbo pedir no hebraico é atazanar. Você tem que atazanar Deus. As pessoas falam, eu não vou pedir, não, você tem que atazanar. Você tem que atazanar, pedir, falar. Então eu sempre assim sentia assim que a minha família não estava completa. Então, na minha vida, na continuação da minha vida, né, eu tive uma mãe americana, na verdade tive 2 mães americanas, assim, morei com elas anos e anos. Uma morei com ela e outra fez parte da minha vida. Fiquei muito mais próximo da minha avó no meu retorno ao Brasil e fiquei muito mais próximo da minha tia Lúcia. Então posso dizer que eu sou um homem de 5 mães, né? Então olha o poder feminino sobre a minha vida. É muito forte assim, né? E Deus não vai substituir sua mãe, obviamente, mas Ele vai trazer pessoas que, de certa maneira, em momentos da sua vida, vão fazer uma diferença. No entanto, que assim, um momento difícil para mim foi o nosso casamento, de não ter minha mãe no casamento, não ter minha mãe, não ter minha tia, não ter minha avó. Fazia 4 meses que a minha avó e minha tia tinham falecido. Então, assim, nossa, foi difícil pra gente, né, amor? Uhum. Mas uma das minhas mães americanas veio pro Brasil pro casamento. Uhum. Então, assim, você consegue ver a mão de Deus cuidando de você. Então, aquilo foi suprido de uma maneira, né? E aí a vida vai acontecendo, né? Aí a minha esposa vira mãe. Aí minha sogra hoje também vira uma mãe para mim, né? Não é fácil, né? Eu acho que a saudade, ela tá sempre lá. Mas uma coisa importante, Isa, eu aprendi isso aí, ó. O brilho do olho que a minha mãe tinha para mim, ela brilhava o olho dela quando ela me via. É o brilho que eu levo até hoje, esse brilho, né? No entanto, que quando eu morava em Jundiaí, era o meu primeiro emprego lá, eu vinha para casa todo sábado à noite, chegava às 7 horas da noite e ia embora segunda de manhã, ficava só domingo com eles, em Jacutinga, porque eu trabalhava em Jundiaí. Então, era uma festa chegar em casa para poder estar com a mãe. Então, eu acho assim, Deus, com certeza, Ele vai cuidar do seu coração, né? Se você ter perdido a sua mãe, se sua mãe não tiver na sua vida aí, vai trazer pessoas, né? E cada um tem uma trajetória. Eu sou uma pessoa que perdi muitas pessoas na minha vida, né? Então, eu perdi minha mãe, perdi minha avó. Né? Minha avó teve 6 filhos, 4 já faleceram, né? Então, foram muitas perdas consecutivas. Mas a gente vai ficando mais forte, né? Eu me vi com 17 anos, com uma irmã de 15 e outra de 2 anos. Então eu virei pai. Com 17 anos eu já era pai.
Então, parte do meu salário já era para ajudar minhas irmãs de alguma maneira. Isso foi muito claro para mim. Até que as duas casaram, aí eu senti que a minha missão com elas tinha sido feita, e aí foi quando eu fui mais cuidar de mim mesmo, que foi onde a Vanessa apareceu na minha vida. Então, Deus é maravilhoso. Deus vai trazendo essas pessoas. Hoje eu vou na igreja, no Dia das Mães, eu penso na minha esposa. Então, é legal que existe o poder da substituição, né? Mas fica as memórias maravilhosas. Eu lembro das memórias maravilhosas do que eu vivia com a minha mãe. Eu lembro quando teve as diretas já, e a gente foi fazer o impeachment do Collor. A minha mãe falou, não, a gente tem que ir para a praça, porque a gente está fazendo história. Então, assim, minha mãe sempre foi uma mulher muito empreendedora, vendia roupa, era mãe, fez psicologia, muito parecida com a sua história, Isa. Né? Muito parecido. E minha tia Lúcia vendia joia, que nem a Vanessa. A Vanessa falou assim, que era um negocinho que abria de pano. Eu vi minha tia lá com o negócio rosa dela, que ela abria lá para vender as joias. Então, eu venho de família de mulheres muito fortes, assim, que... Muito legal. E o Eu que acho- fica aí, quem não tem, no caso, as mães, né? O que fica são as lembranças, Sim. né, maravilhosas que tiveram das suas mães enquanto elas estavam presentes, né? Eu acho que Nunca nesse... morre, né? Uma mãe, eu acho que nunca morre. Ela fica ali no coração e na lembrança. Aprendizado, E né? seja nesse plano ou em outro Cada plano um. também, elas fazem parte da vida da gente de qualquer deixa eu maneira, falar, né? eu queria Então, só dar uma coisa muito legal, porque assim, ó, teve momentos na minha vida assim que eu sentia a presença da minha mãe muito forte. Logo depois que minha mãe morreu, eu tive um sonho, né? Eu senti realmente, minha mãe estava ali no sonho, ela estava ali, ela falou, olha, filho, a mãe tá com Deus, está num lugar maravilhoso, eu não quero mais que você sofra. Eu realmente sentia, era tão presente. E dali para frente eu tomei essa posição, eu vou ser feliz, porque a gente vai ver uma vez só. Mas aconteceram coisas maravilhosas. Minha mãe amava borboleta. No entanto, que a Carol, minha irmã, tem uma tatuagem de 3 borboletinhas no calcanhar dela aqui, na perna, representando eu, ela e a Mariana, né? Nós 3, são 3 filhos, né? E aí, quando a gente descobriu que a gente estava grávida, olha lá, de novo estava grávida, a gente, era aniversário seu, né, amor? O que era? Não, aniversário Eu de te quem? contei no meu aniversário. E o lance do bolo, o que era? O meu... contou pra minha família, né? No seu aniversário, né? Aí a Vanessa mandou fazer um bolo, né? Mandou fazer um bolo. Aí a hora que a gente chegou e abriu o bolo, tinha borboletas em cima do bolo. E eu não pedi pra mulher enfeitar com borboleta. Eu falei, eu quero um bolo de chocolate com chocolate e pronto. Então, assim, existe uma simbologia assim, muito forte. Isso é E eram aleatório, você tá quantas inventando. borboletas? Era 3 borboletas. não, daí tinha mais uma que era Glória, alguma coisa eram assim. 4 não vou borboletas. lembrar, no né? bolo. Então, assim, ali eu senti assim, tipo assim, ó, não é esquecido. E eu vejo assim, e uma coisa também é muito forte. Deus é tão bom que eu vejo na Glória coisas da minha mãe. Assim, ela parece com a minha mãe, para começar. Parece. Parece com a minha mãe e com a minha avó. Né, que foram mulheres extremamente fortes da minha vida. E eu amo ser pai de menina. Né? A gente quer ter 4 filhos, então acredito que um deles vai ser menino. Não sei, vamos ver. Mas é muito legal. Então, nisso aí também, a gente consegue lidar com a perda. Né? Então, a vida vai te dando oportunidades, situações. A saudade nunca acaba, né? Então, assim, no dia de aniversário, ou quando a gente pega aqueles álbuns antigos, que antigamente todo mundo tinha álbum, né? Você pega o álbum lá, você vê, putz, cara, que ruim não tá, né? Pô, mãe, queria que você estivesse aqui, vendo a Glória, falar as primeiras palavrinhas dela. As primeiras não, né? Porque o vocabulário dela já tá enorme. Né? Amor, ela faleceu em outubro e a gente escolheu casar em outubro, né? Pra mudar mudar isso, ressignificar o mês. E a Glória nasceu em outubro, no Dia das Crianças. E outra coisa que eu acho muito legal, aqui o Rodrigo e a Carol, eu acredito que por conta dessa perca, né, da mãe, eu acredito que por isso eles ficaram tão unidos, assim, que eles são unidos. Às vezes até eu vejo na Carol um papel de sogra para mim, assim, positivamente falando, né? Porque o pessoal também faz a piadinha da sogra. Mas eu discordo, sou contra a piadinha da sogra, não acho legal, porque não é Eu uma gosto de fazer- verdade. eu gosto de fazer com a cunhada. Já virou brincadeira, né? Eu acho que já virou brincadeira, né? Os Tá? homens É que você só- você também não leva tanto na brincadeira. assim, Não, né? não, Como eu às não, eu vezes, já não fico levava. brava. Eu já e aprendi tipo bastante. assim, Então, e essa não- piada da sogra, relaxa, porque é brincadeira. Então, me explicando, eu vejo a Carol como uma sogra no sentido positivo. Ela é minha amiga, né? Amo a Carol. E eles são muito unidos. E, tipo, quando ele vai
fazer algo importante, como ele não tem a mãe, quem ele vai falar, Pedir quem ele vai aprovação. pedir aprovação é para Carol. Ele divide coisas com a Carol, eu acho muito bacana. Eu tenho, né, uma irmã e um irmão mais velhos, a gente se ama, a gente é unido, mas não compara, assim, o carinho, o amor que eles têm. Eles brigam, sim, claro, mas é mesmo a relação que parece que é de pai e filha, é uma coisa louca, assim. A gente é muito em ambas próximo, as é. partes, Mais, né? A gente E fala, super se fala unidos. todo dia, né? Assim, Super a gente é muito unidos, próximo. É muito legal. Bom, já que a gente está falando sobre mães, né, mães que já estão em outro plano, não estão mais aqui com a gente, tá? Eu gostaria de sugerir alguma coisa. Conversando com a Isabel outro dia, eu falei, por que a gente, nesse momento de muita gente distante, né, da mãe e tal, principalmente da mãe, porque as pessoas... A sugestão, obviamente, né, a gente vai tentar fazer isso também, fazer uma sessão, assim como a gente faz nas aulas, né, um Zoom, né, com a família, né? Então, por meio desse Zoom, dessa conferência aí, né, uma homenagem para as mães também. Fica a sugestão aí para quem tem esses recursos em casa, né, de um celular, de um Zoom ou de um aplicativo e tal. Chamem todas as mães, todo mundo acha que tem um grupo da família no WhatsApp, né? Convidem, né? Convoquem aí a galera no Dia das Mães, né? No domingo, se juntar, né? Para conversar, para ver, né? Para bater um papo com elas, homenageá-las. Eu acho que é uma ideia interessante. Eu acho que todo mundo pode fazer isso. Quem né? não tem a mãe para fazer isso com a família, né? Com É, a família, sim, para de repente recordar alguma coisa, né? De criança aí, né? Da infância. Eu acho que é bem bacana. É uma forma Ok, fácil. eu tenho umas perguntinhas aqui. Vamos lá? Ok. A perguntinha que eu tenho para Vanessa. Vanessa, você tem uma loja de acessórios, funcionárias, ainda gere a sua casa e sua vida pessoal. Sabemos que as mulheres acabam realizando uma série de tarefas quase ao mesmo tempo. Mas muitas vezes é complicado empreender e gerenciar tantas outras coisas. Como você faz e o que você aconselharia para a mulher empreendedora que anda sobrecarregada? Uau! Qual é o segredo? A resposta de $1 milhão. Oração. Deus é a resposta para tudo. Não, para mim, na minha vida, não tem como separar família de Deus, o empreendedorismo de Deus, a empresa com Deus. Não, é impossível separar, porque não tem como. Ele é o centro da minha vida. Então, é impossível eu conseguir qualquer coisa sem ele. Então, para mim, a resposta é Deus. Mas, atualmente, até, inclusive, quando eu contei a história da loja, eu acabei me esquecendo de mencionar duas pessoas que são maravilhosas na minha vida, que é a Jéssica e a Joyce. Eu falo que ela é um braço direito e um braço esquerdo. São duas gêmeas. São duas gêmeas. A Jéssica está desde o começo do primeiro showroom. Elas entraram na minha vida quando eu comecei a vender joia. Eu tinha aquela mala de joia e tal. E aí eu ia viajar, alguma coisa, e deixava a joia com elas. E elas atendiam as minhas clientes e as amigas delas. E a gente era amiga já, né, da igreja e tal. E quando eu fui abrir a loja, a primeira pessoa que me veio à mente foi a Jéssica. Então, a Jéssica veio, agora a Joyce... sempre quando tinha uma inauguração, um lançamento, alguma coisa, a Joyce estava junto também. E agora a Joyce veio fixa, então tá as duas, né, comigo, e tem sido uma bênção. Sem a Jéssica, eu não conseguiria chegar onde eu cheguei. Isso, com certeza, é Deus que colocou ela na minha vida e me colocou na vida dela, né? Com certeza, nós somos bênçãos uma na vida da outra. E sem ela, eu sozinha jamais eu teria conseguido, né? Então... E lá em casa eu tenho uma pessoa maravilhosa que me ajuda também, que é a Lu, que é uma benção. Ela me ajuda a cuidar da casa, me ajuda com a Glória. O meu marido também me ajuda, sempre me apoia muito em todo esse trajeto da loja. Ele me apoiou, me presenteou com várias coisas, me ajudava na reforma dessa loja, né? O gesso, eu não queria pôr o gesso. Para que pôr o gesso? Ai, Rodrigo, fica inventando. E foi a melhor coisa, aquele gesso ficou a coisa mais linda, ficou maravilhoso, deu o tchan, deu o toque, né, o gesso 3D lá. E ele tem, né, esse olhar aí também empreendedor que me ajuda bastante, assim, muito. Mas para mim o segredo é oração, é confiar em Deus, entregar tudo para Deus, tudo, cada detalhe. Até quando eu vou atender um fornecedor, quando eu vou fazer compra, fazer curadoria, escolher as peças, eu oro e peço para Deus, falo, Senhor, me mostra o que eu vou comprar, o que eu vou escolher, o que vai vender. Sabe, cada detalhe eu consagro a Deus. Eu fui comprar uns mimos esses dias, personalizado, eu falei, Senhor, é para eu comprar isso? Não é? Me mostra.
eu preciso disso agora? E Deus me mostrou que não precisava daquilo. E eu tive um outro insight de uma outra coisa que eu não gastaria tanto, não investiria tanto. E E deu certo. E deu tudo certo. Então, é sempre Deus em primeiro lugar. Isa, para você. Você, como psicóloga, escuta diversas questões sobre mulheres e suas vidas pessoais. E ainda gere a sua casa, a sua vida pessoal. Como você faz e o que você aconselha às mulheres empreendedoras que andam sobrecarregadas? Você tem mais algum empreendimento fora da profissão de psicóloga? Também essa é a segunda pergunta. Nossa, quanta pergunta. As mulheres sobrecarregadas aí, né? Você tem... Então, entra nessa questão de você se organizar, né? Se organizar e colocar tempo, horário para todas as coisas que você for fazer. Não é? Eu tenho várias coisas que eu faço, né? Que acho que eu já falei alguma coisa. Eu tiro você tem as semijoias, você tem o sítio... E ainda ajudo o Will, né? Com as questões da escola lá, Claro. né, os trabalhos da escola. E você colocar um horário para tudo. Isso é muito importante, você colocar os horários. Vamos supor, segunda-feira de manhã. Tira o tempo aí para cuidar da sua casa, cuidar lá dos seus filhos, das tarefas de casa, né? Que agora tá tudo em casa, né? Isso aí eu acho que é uma conversa para desafio, né? É uma conversa para 2, 3 horas, né? Em relação à educação relacionada à escola, né? Dos filhos, né? Mas você colocar aí os horários, né? Para você não se atrapalhar e não conseguir fazer o que é legal para você fazer para você mesma, né? Então era interessante você colocar os horários. Se organizar. Talvez envolver toda a família, né? Lá em casa, Também. o Rodrigo Brenck fala que parece uma empresa cheia de post-it notes por tudo que é lado, Sim. né? Mas isso faz parte, né? Envolver toda a família para que todo mundo ajude a coisa a acontecer, né? Com acho que isso é certeza. importante. A gente tem 3 filhos, né? Então, se a gente não colocar eles para fazer, né? Organizar eles para fazer as tarefas deles, como é que a gente vai, né? Sobreviver aí? Não tem como, né? Então, tem que ser tudo organizado. Isso aí. É isso. Tem que ter rotina. Tem que ter rotina. Para dar conta de tudo, né? Tem. Isa, 3 filhos. Sim. E o Will, né? Um quando a quarto filho, pessoa- né? Porque é um bebezão. E quando a pessoa se sente tão sobrecarregada que ela já tentou colocar todo mundo ali já tentou comunicar, né, todo mundo que a vida tá difícil e tal, e ela tem tanta coisa para equilibrar, e ela se sente totalmente estressada, tal. Tem alguma dica, alguma coisa, alguma técnica, alguma coisa que ajude aí Sim, tem as técnicas de respiração, né? Que é muito legal você usar. Você tem que treinar isso aí para você poder, nos momentos que você precisa, você já está treinado, né? Você já está treinada para poder fazer essas técnicas, desenvolver essas técnicas, né? Que são simples, né? Técnicas de respiração, que é diafragmática, e tem várias técnicas aí, que inclusive são técnicas de yoga, né? Que a mãe, né? Principalmente a mãe, o pai também pode fazer, né? Essas técnicas de respiração para poder aliviar aí no dia a dia, tanto a ansiedade, né? Porque nós vivemos na era da ansiedade, né? Então, verdade. é muito importante você praticar as técnicas de respiração. Depois eu posso até deixar Legal, né, por deixa, escrito isso da aí, né? descrição. Muito Para a bacana. gente poder treinar e praticar, para a hora que precisar, tá craque. Kate, gostaria que você pegasse os presentes das mamães ali pra gente, por favor. Lembrando que a gente já vai fazer o sorteio dos prêmios, né? 2 sessões com a psicóloga Isa. Qual que é o seu Instagram, Isa? Deixa eu ver aqui. Tem 4 Instagrams. Isa J. Aí você sabe, É porque eu marquei né? você são ontem. vários, né? Na verdade, psicóloga Isa. A sua rainha. Você tem 2? Olha, psicóloga Eu tô a Isa, rainha eu tenho. aqui, Obrigada, meu amor. em homenagem a Eu todas achei as que a mamães. Glória fosse me pegar. Uau. Olha que linda, gente. Obrigada, amor. Imagina. Muito obrigada. Agora, Muito obrigada, o viu? presente maior é esse Obrigada aqui, pra né? vocês. Esse aqui. Que maravilhosa. Oi, oi. Come here. Gatona, Vem. quem chegou? Oi. Opa! Oi, gatona. Papai, olha lá, Zerinha. ela é a louca do papai. Olha lá, filha. Olha o papaizinho ali. Coisa fofa. Vem cá. Que bacana, surpresa. Surpresa. Os nossos empreendimentos. Você gosta de florzinha? Cheira a florzinha.
Que gostoso, meu amor. Que delícia. Abre. Abre. Aqui, Zaira, ó. Presente da mamãe. Presente. Segura aí, É presente da mamãe. presente. Isso aqui é flor, Glória. Fala, flor. Flor. Aqui. Então é isso aí. Segura aí. Fofura, né? Pessoal, queria agradecer a presença Zarinha. então dessas duas mães aqui empreendedoras. Né? Uma a mulher da minha vida, outra a mulher da sua vida, né? Agora, as mulheres das nossas vidas, né, Will? Exato. Tem duas Aqui, ó. tem As duas mulheres da também. vida de vocês estão todas aqui, ó. É isso aí. Todos os nossos empreendimentos. Fala mais Queria agradecer a todo mundo que está assistindo, né, o The Jet Show especial Dia das Mães. E vamos fazer o sorteio agora, Kate? Das duas mamães. Eu também quero agradecer vocês pelo convite, né? Que é muito bacana aí ter vindo até aqui. Eu acho que é legal levar ali para... Ok. Vamos ver então quem vai ganhar. Quem vai ganhar aqui, ó. A joia Vanessa Correia. A Vanessa Correia, quem que é, Kate? Aqui. Rufem os tambores. Marcelo. A Tainan Vieira de Freitas Pereira, tá legal? Você ganhou a Ó, joia. parabéns. Tainan. Tainan. E agora vamos ver quem Parabéns. ganha as duas sessões. As duas sessões vai ser, então... Deixa eu ver, tem que ser mamãe. Da Beatriz Marques, ganhou 2 sessões, tá ligado? Beatriz Parabéns Marques. aí, viu? Obrigado. Obrigado, pessoal. Thank you so much. Obrigado pela equipe da Jet. Nós temos aqui a Kate com a gente. Tá vendo? Nossa equipe aqui, né? Poder feminino. A Kate, tem o Marcelão, né? Obrigado por todo mundo. Tá assistindo hoje The Jet Show, A Good Conversation, homenageando ainda mais as mulheres das nossas vidas, as mamães de todo o Brasil, as mamães de todos os nossos alunos de JET. Muito obrigado por confiar no nosso trabalho, muito obrigado por acreditar em nós, né, Will? Exato. E mandando os filhos de vocês, né, para aprenderem inglês aqui com a gente. E esse é só um começo de coisas maravilhosas. E só lembrando, esse mês é o mês inteiro do Dia das Mães, várias homenagens acontecendo por todas Mês as inteiro escolas das JET. mães, Exatamente, com lives de aulas, também o nosso clube de vantagens, né, do aluno JET. Todo aluno JET tem o nosso clube de vantagens, um cartão fidelidade para aproveitar com descontos e prêmios dos nossos parceiros também. Então, a gente gostaria de fazer essa homenagem o mês inteiro para todas as mamães. Isso mesmo. Obrigado, viu, Zairinha? Lindeza. Obrigado, Isa. Obrigado, De Vanessinha. nada. Glorinha, Parabéns Will. aí para todas as mães. Um feliz Dia das Mães, guerreiras aí. Estamos juntos. É isso mesmo. É. Estamos juntas. Foi um prazer. Muito obrigada pela audiência, pela paciência. Muito gostoso. E um feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Happy Mother's Day. Happy Mother's Happy Day. Mother's Day. Yeah, bye. Happy Mother's Day. Bye, guys. Thank you. The Chat Show. A good conversation.